Boa tarde, senhoras e senhores. Sob a proteção de Deus, eu reabro, nesse momento, às 14 horas e 37 minutos, a reunião da Comissão Especial de Inquérito que investiga as irregularidades da saúde no município de Goiânia, reunião que havia sido suspensa hoje de manhã, que estamos reabrindo agora para que o ilustre vereador Elias Vaz possa fazer a apresentação do seu relatório, que conforme foi combinado pelo relator, ele faria essa apresentação uma semana de antecedência ao final do trabalho dessa comissão, para que os vereadores componentes da mesma possam ter conhecimento pleno e que possam, se quiser acrescentar ou sugerir alguma situação junto ao relator, ainda em tempo possamos vir a fazer, caso seja esse o entendimento de vossas excelências. Portanto, eu passo nesse momento, então, a palavra ao relator Elias Vaz para a apresentação do seu relatório no tempo que for necessário. Com a palavra, vereador Elias Vaz. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereador doutora Cristina, vereador Paulo Dai, vereador Carlinhos Café, vereador Anderson Salles Bucão, vereador Jorge Cajuru. Inicialmente, eu gostaria, presidente, de fazer aqui uma ressalva e agradecimento, que, na verdade, esse relatório é produto de vários esforços. Primeiro, o agradecimento ao empenho de cada vereador dessa comissão, né, um trabalho sério, um trabalho suprapartidário, um trabalho que, efetivamente, é um trabalho que não se apegou a disputas da picuinha política, e nós realmente aprofundamos a investigação para realmente detectar as irregularidades na saúde. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de estar agradecendo aos vereadores, também agradecendo a assessoria dessa casa, né, e todos, da taquigrafia, da cobertura da TV Câmara, e também, né, em nome da assessoria, agradecendo aí o papel relevante do Paulo de Tarso, que é diretor legislativo dessa casa, e da doutora Carla, que tem nos acompanhado em toda a reunião. E também fazer um agradecimento especial à nossa assessoria, né, que teve um grande empenho nesse final de semana. Na verdade, teve 3 pessoas envolvidas na construção desse relatório final, onde nós tivemos a participação de, assim, uma construção de um relatório de 278 páginas, né? Não precisa ficar preocupado, eu não vou ler os 278 páginas, eu fiz um resumo aqui. Mas isso fora os anexos, né, de documentos, isso aí só de relatório construído mesmo. Então, eu não deixo, mesmo Dia das Mães, quer dizer, toda a nossa assessoria ficou empenhado esse final de semana, então eu gostaria de fazer aqui um agradecimento especial também, relevando em nome da toda a assessoria, né, a Marina, né, e o Wagner, que, na verdade, tanto se esforçaram para que esse relatório ficasse pronto. Não, senhor presidente, eu quero primeiro dizer assim que nós tivemos um cuidado de apresentar um relatório, até para ficar mais fácil. Nós estamos dividindo esse relatório em 12 sub-relatórios, né? Inclusive, eu até indicaria uma posição da gente apreciar sub-relatório por sub-relatório, porque são assuntos distintos. Não dá para a gente, na mesma hora que a gente for discutir a manutenção das ambulâncias, com o problema do raio-x, ou o problema do mestrado. São várias irregularidades que nós detectamos, e nós tentamos separar isso em 12 sub-relatórios, que nós achamos que tinha, inclusive, criando mais facilidade, e até atendendo uma reivindicação, porque, embora o relatório seja extenso, mas se você dividir isso por 12 temas, nós vamos ter mais ou menos 23 páginas por tema. Então, fica mais fácil até para um promotor pegar um tema apenas, investigar, outro promotor já pegaria outro tema, fica mais fácil. Então, foi com essa visão que nós também tivemos a metodologia de fazer essa divisão. Eu gostaria de começar a nossa leitura. Historicamente, a saúde pública em Goiânia enfrenta dificuldades constantes, mas a situação tem se tornado cada vez pior, o que se comprova por denúncias feitas diretamente aos vereadores nos últimos meses e pelas notícias veiculadas pela mídia, até mesmo nacionalmente.
Havia um clamor da sociedade por iniciativas que pudessem revelar os principais problemas na área e ainda apresentar soluções de melhoria. A crise na saúde motivou os vereadores da capital a requererem a instalação de uma comissão especial de inquérito. Citando aqui, foi iniciativa do vereador, nosso presidente, Clécio Alves. No dia 20 de setembro de 2017, foi publicado no Diário Oficial do Município requerimento para criar a SEI destinada a apurar as irregularidades na saúde desde abril de 2010. A Câmara instalou a SEI da Saúde pela portaria número 642, de 10 de outubro de 2017, publicada no Diário Oficial, número 6.670, veiculada no mesmo dia. Na primeira reunião foram eleitos o presidente Clécio Alves, o vice-presidente Paulo Daio, o relator Elias Vaz, além deles integraram a comissão os vereadores Jorge Cajuru, Cristina Lopes, Carlim Café e Anderson Salles. O documento que solicitou a instalação da SEI citava 3 exemplos que justificavam a investigação. O escândalo nacional, conhecido como máfia do SAMU, em que médicos, funcionários de hospitais, servidores públicos e empresários se uniram para direcionar pacientes com plano de saúde para leitos de UTI de unidades envolvidas no esquema, atraso nos repassos ou falta de pagamento de terceirizados e prestadores de serviço, apesar do município receber recursos do regulamento do Ministério da Saúde, crescimento nas filas de espera nas unidades de saúde e no volume de pacientes aguardando por consultas, exames e cirurgias na Central de Regulação de Goiânia. Ao longo de 6 meses de trabalho, a comissão foi muito além desses exemplos. A SEI adotou 3 linhas estratégicas para o embasamento da investigação. Letra A, análise detalhada de documentos, incluindo contratos firmados pelo poder público como prestadores de serviço, processos administrativos, licitação ou aquisição direta de vários itens, como medicamentos, insumos e ainda serviços como um software para a gestão da saúde, relatórios de ocupação de leitos de UTI credenciados ao SUS e cópias de comprovantes de pagamentos efetivados pelo município a prestadores de serviço. Letra B, diligências a unidades de saúde e administrativas, como a sede do SAMU, a Central de Regulação e o almoxarifado da Saúde. C, depoimento com amplos questionamentos feitos pelos membros da comissão. A SEI analisou mais de 50 mil páginas de documentos enviados pelo município e pelo Estado e registrou 45 depoimentos. A secretária municipal de saúde, Fátima Mulher, foi ouvida 7 vezes pela comissão. Também foram ouvidos o prefeito Iris Rezende, o ex-governador Marconi Perillo, o atual secretário estadual de saúde, Leonardo Vilela, o diretor do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, João Salame Neto, secretários municipais, coordenadores, gerentes, diretores, superintendentes e outros servidores públicos. Outra frente de trabalho foram as diligências, que comprovaram aos vereadores os problemas no atendimento ao usuário da rede pública. Foram realizadas 30 diligências a unidades de saúde e administrativas, como a sede do SAMU, a Central de Regulação do município. A comissão também foi a uma oficina e ao pátio do Centro Zoonoses, onde encontrou ambulâncias sucateadas. As irregularidades identificadas pela SEI foram divididas por tópicos. Separadamente, as denúncias serão detalhadas, inclusive com os crimes praticados e a responsabilização apropriada, além da relação dos indiciamentos. Cada denúncia será encaminhada aos órgãos competentes: Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas do Município, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, Controladoria do Município, Prefeito Iris Rezende, Presidente da Câmara Municipal e Governador do Estado. Ponto 1. Gestão ineficiente da saúde. Ao longo do trabalho de investigação, a Comissão Especial de Inquérito detectou várias irregularidades decorrentes da gestão ineficiente da saúde. A comissão identificou a falta de condições de trabalho dos profissionais, sejam médicos, enfermeiros ou atendentes na recepção, e falhas na gestão da saúde que refletem diretamente no funcionamento das unidades, CAIS, CIAMs e UPAs. Em algumas unidades, não havia sequer lençóis. Fomos informados de uma prática absurda e desumana por parte da Secretaria Municipal de Saúde, fornecimento de apenas 10 marmitas para toda a unidade, independente do número de pacientes internados. Para não passar fome, eles precisavam dividir a refeição. As diligências detectaram ainda a falta de insumos básicos, como máscaras e luvas, e de remédios, como antibióticos e corticoides, chegando ao ponto de encontrar cidadãos comprando medicação para pacientes internados no CAIS. A comissão também verificou a situação deplorável de salas de reanimação dos CAIS, onde ficam internados pacientes à espera de vaga em uma das UTIs da rede credenciada. Em uma das unidades visitadas, uma médica contou aos vereadores que precisava usar intuição no momento de definir a medicação de um paciente por falta de equipo necessário para a medicação endovenosa. Produto encontrado a menos de R$ 2,00 em qualquer cotação simples na internet. Se ministrar a medicação abaixo do necessário para o paciente, não faz efeito. Se for uma dose mais alta do que deveria, eu posso matá-lo, disse a servidora. Relatou a profissional dos integrantes da SEI. Enquanto o atendimento aos pacientes está longe do ideal, por falta de insumos e medicação nos CAIS, encontramos na UPA
Noroeste, várias caixas com validade vencida desde abril de 2017 de tubos endotraqueais, material necessário na sala de reanimação, que estava em falta na data da diligência. Mais uma consequência da má gestão da saúde. Na mesma unidade, o único computador disponível para o controle de estoque não estava a funcionar há meses. As salas e consultórios alagavam em dias de chuva. E não é possível instalar uma farmácia, visto que as infiltrações no teto não permitem o armazenamento adequado dos medicamentos. A CEI apurou que a Prefeitura rompeu o contrato com a empresa responsável pela hemodiálise nos CAIs e, por isso, os pacientes precisavam ser transferidos para outros hospitais para o procedimento, encontrando os pacientes aguardando há 2 dias pela hemodiálise, um risco enorme para quem tem problemas renais. A comissão também identificou falhas na gestão dos profissionais. Em diligência à Central de Regulação, a CEI verificou que somente 4 dos 133 médicos lotados estavam trabalhando. As unidades de saúde desobedecem à lei que determina a disponibilização da escala do mural da recepção. Nem sempre as escalas oficiais de plantão divulgadas no site da Secretaria Municipal de Saúde são cumpridas. Em uma das diligências do CIAMS do Novo Horizonte, nenhum dos plantonistas do setor de emergência estava trabalhando. Na véspera do Natal, se apurou que havia apenas um pediatra lotado no CAIS de Campinas para atender a cidade inteira. Os absurdos não param por aí. Como explicar que a Secretaria Municipal de Saúde tenha deixado na Caixa 7 equipamentos novos de raio-x, enquanto mais de 11 milhões foram os gastos nos últimos 2 anos com a terceirização do serviço da rede pública, com uma empresa que oferece equipamentos sucateados? Por que a secretária permite o pagamento de mão de obra extra quando há 96 técnicos em radiologia no quadro efetivo do município? Como justificar a perda de 40 caixas de leite especial para crianças somada em torno de R$50 mil, enquanto tantas mães peregrinam em busca de produto para alimentar os filhos? Quantas vezes os veículos de comunicação já mostraram o desespero das famílias diante de falta de oferta de leite da rede pública? Enquanto isso, latas de leite perderam a validade, foram para o lixo, por um único motivo: má gestão. Não há palavra para expressar a nossa revolta. No almoxarifado, essa comissão também encontrou latas de suplementos alimentar com validade vencida, totalizando cerca de 35 mil de prejuízo, 13 motolância e mais 2 veículos tipo caminhonetes parados, ainda cadeiras odontológicas completas, uma lavadora e bebedouros novos ainda na caixa. As motolâncias, adquiridas com recurso do governo federal, foram desativadas em 2015 e depositadas no almoxarifado. Poderiam estar nas ruas, ajudando no atendimento à população. É o dinheiro público indo para o ralo. São veículos e produtos que poderiam servir à população indo para o lixo. A falta de gestão chegou ao absurdo da perda de recursos federais no início deste mês. Enquanto a Prefeitura reclama que falta dinheiro para o básico, não consegue sequer manter a verba que teria direito. A portaria número 1220, 3 de maio de 2018, do Ministério da Saúde, suspende o repasse mensal de R$ 258.100, no total de 3 milhões ao ano, referente às ambulâncias do Serviço Móvel de Urgência, SAMU. Motolância, Central de Regulação de Urgências, CRU. O motivo da suspensão é absurdo. A portaria deixa claro que deve-se ao fato de a Secretaria Municipal de Saúde não encaminhar a cada 6 meses relatório técnico, uma determinação do governo federal. Ora, 3 milhões a menos na conta por falta de um papel, um relatório, mas a situação é ainda mais grave. O Ministério da Saúde também suspendeu o recurso do piso fixo de vigilância em saúde e do piso variável de vigilância em saúde. A portaria explica que o corte atingiu 136 municípios, sendo Goiânia a única capital devido à irregularidade na atualização de dados do Sistema de Informação de Agravos e Notificação, SINAM, no Sistema de Informações sobre Mortalidade, SIM, e do Sistema de Informação de Nascidos Vivos, SINASC. No fim do ano passado, Goiânia recebeu 365 mil para as despesas no setor de vigilância e saúde. São 2 exemplos muito sérios de como a gestão pífia que essa secretária vem desempenhando provocou a perda de recursos na saúde. Perda, que fica bem claro, causada pela falta de cumprimento de exigências básicas do governo federal, um relatório semestral e atualização de dados no sistema. Ações que deveriam fazer parte do cotidiano do trabalho dos servidores da secretaria. A falta de gestão se manifesta em diversas frentes, na perda de recursos, no desperdício de dinheiro público, nas decisões prejudiciais ao município, como a assinatura de contratos lesivos, como a da aquisição de um software para a marcação de consultas, exames e cirurgias sem licitação por 4,2 milhões, que sequer funciona adequadamente, quando seria possível, a custo muito mais baixo, aperfeiçoar o sistema antigo. Porque se gastar milhões sem antes tentar uma solução entre os próprios técnicos do município? Eles nem foram consultados. Mais uma prova das decisões erradas é o contrato com a empresa Hellbot Engenharia, Comércio e Serviço Limitada para alocação, com dispensa de licitação. É um transformador de valor de 7,9 mil
por 90 dias para atender o cais da chácara do governador. O problema é que a SEI constatou um orçamento com outra empresa, com um transformador novo para ser adquirido, custaria ao município 8,8 mil. Questionado sobre esse assunto, em depoimento à SEI, a secretária Fátima Mulher disse que apenas seguiu a orientação de técnicos da pasta. Uma orientação que não faz sentido, porque certamente após o encerramento do contrato de locação, a prefeitura ainda terá que comprar o transformador, um gasto duplo que poderia ser evitado. O gasto de dinheiro público de forma inadequada parece não ser uma preocupação da secretária de Saúde. Prova disso é o pagamento de mestrado irregular a 2 servidoras aprovadas em concurso para cargos de nível fundamental e médio, ao custo de R$ 114 mil, ainda é complementado por passagens aéreas e hospedagem para as servidoras, que continuam sendo beneficiadas mesmo com a recomendação do Ministério Público para a suspensão do pagamento. A verba é retirada do Fundo Municipal de Saúde, o mesmo utilizado para custear remédios e exames, por exemplo. A omissão da secretária levou ao caos na saúde bucal em Goiânia. O atendimento foi totalmente paralisado no fim de 2017 por falta de anestésico. O resultado dessa omissão foi o sofrimento, o desespero de milhares de pacientes. Diante da dor dessas pessoas, Fátima Mulher se apoia no argumento da burocracia. Argumento mentiroso, porque nós comprovamos que o município tem autorização para consumir o insumo desde agosto do ano passado, mas não comprou e causou lesão a quem precisa da rede pública. A secretária cruza os braços diante da dor do cidadão, de adultos e de crianças com necessidades especiais. Pacientes com quadros como microcefalia, paralisia cerebral, autismo ou síndrome de Down, entre outros, precisam de anestesia geral em ambiente hospitalar para serem atendidos. O município precisa fazer a pactuação com os hospitais estaduais para oferecer o serviço. A SEI cobrou providência da secretária municipal de saúde por 2 vezes, mas o atendimento não foi normalizado. Nós perguntamos, até quando essas crianças vão sofrer com dor de dente por falta de ação da secretária municipal de saúde? A falta de pactuação entre Estado e município também coloca em risco a vida de quem precisa de cirurgias cardiovasculares de emergência em Goiânia, como angioplastia ou ponte safena. Nesses casos, não há complementação do governo estadual e a diária se restringe ao valor pago pelo SUS de R$ 478,72, o que leva os hospitais a se negarem a receber os pacientes. Além de não pactuar com o Estado e município, não exerce a função de regulador, não questiona os hospitais, nem aplica os credenciados às punições previstas em caso de descumprimento do contrato. Ao dizer à SEI que os problemas não são resolvidos em curto prazo, a secretária parece não entender que vidas não esperam. 1 ano e 5 meses é o período de gestão de Fátima. Não é pouco tempo para quem convive com problemas de saúde sérios e corre risco de morrer. Tempo parece não ser um problema para a secretária municipal de saúde. Os leitos de um hospital que fechou as portas há 2 anos ainda são mantidos no Cadastro Nacional do Estabelecimento de Saúde, CNES, do governo federal, como se existissem. Goiânia possui hoje 459 leitos de UTI cadastrados. O teto permitido pelo Ministério da Saúde, mas o número real é de 388 leitos. A população poderia ter hoje mais de 83 leitos à disposição, mas isso não é possível enquanto o município não fizer a atualização do CNES. A demora para tomar essa providência tão básica está matando pessoas que precisam de leitos de UTI. Como essa secretária consegue continuar no cargo se não consegue um mínimo básico da gestão? A SEI também constatou que muitos desses problemas poderiam ser evitados se o município tivesse interesse em investir em atenção básica à saúde, nos atendimentos de baixa complexidade e no trabalho de prevenção. Segundo o governo federal, a cobertura da estratégia da saúde da família em Goiânia é baixa, apenas 42%. Eu quero pedir ao pessoal que está na sala, por favor, silêncio, porque quem não quiser ouvir o relatório não precisa ficar na sala. Muito inferior à nacional, que é de 65%. Todos esses itens que listamos são provas reais da ineficiência dessa gestão e, por isso, a SEI concluiu que o afastamento da secretária municipal da Saúde, Fátima Mulher, é necessário e urgente. Eu disse aqui, baseado em todas essas situações, presidente, de incapacidade de gestão, aqui eu citei vários pontos e deixei de citar outros vários, porque senão ia ter, no relatório, inclusive, ele está mais extenso. Aqui é apenas um resumo para mostrar exatamente que é impossível continuar com a Fátima Mulher à frente da secretaria por tudo que ela tem provocado. Ponto 2. Irregularidades nos casos das UTIs. Cabe ao município encaminhar pacientes aos leitos de UTI credenciados ao SUS. Ao assinar o contrato, o hospital deve seguir as regras e receber os pacientes indicados pela Secretaria Municipal de Saúde. A SEI descobriu que não é o que está acontecendo em Goiânia. Logo que foi instalada, a comissão teve acesso a um relatório elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde, que repassa a contrapartida financeira do município por leite UTI
esse documento foi, inclusive, entregue pela vereadora doutora Cristina. O documento apontou uma realidade preocupante. A taxa de ocupação por pacientes no SUS em leitos credenciados seria de 69,97%. O item 4 do relatório afirma que os prestadores de serviços estão, abre aspas, liberando vagas de internação para a central de regulação somente após avaliarem as condições do quadro clínico do paciente, fecha aspas. E conclui que a unidade deve conhecer o estado clínico do paciente para avaliar se há estrutura tecnológica do pessoal para recebê-lo, mas jamais gerar um processo de seleção dos pacientes com menos gravidade, a fim de selecionar os pacientes que irão gerar menos custo e maior lucro. Imediatamente, a comissão encaminhou o relatório ao Centro de Apoio Operacional de Saúde e Ministério Público do Estado de Goiás e solicitou à Secretaria Municipal de Saúde os dados de ocupação dos leitos de UTI entre agosto de 2016 e agosto de 2017. Após a análise detalhada do documento, a tabulação de todos os dados, os vereadores concluíram que, nesse período, a média de desocupação dos leitos de UTI ficou em torno de 41%, apesar de haver listas de espera por vagas todos os dias, segundo o próprio site da Prefeitura. Alguns hospitais credenciados superam essa média, chegando a 67% de desocupação. A tabulação dos dados permitiu o diagnóstico de 5 meses de gestão do ex-prefeito Paulo Garcia e do ex-secretário municipal de saúde, Fernando Machado, e de 8 meses da gestão atual de Iris Rezende e Fátima Mulher. Vamos aos números. UTI, adulto geral, média diária de desocupação, 89 leitos em 2016 e 128 vagas em 2017, lembrando que foi analisado até o mês de agosto. UTI, adulto coronariana, média diária de desocupação de 3 leitos em 2016 e 2017. UTI neonatal, média diária de desocupação de 32 leitos em 2016 e 39 leitos em 2017. UTI pediátrica, média de desocupação diária de 25 leitos em 2016 e 26 leitos em 2017. UTI para queimaduras, média de desocupação diária de 3 leitos em 2016, 4 leitos em 2017. Fica evidente, portanto, que enquanto pacientes morrem aguardando por UTI, hospitais selecionam que poderá ocupar os leitos com a intenção de aumentar mais de lucro, já que a diária é paga mesmo independente do quadro. Quanto mais cuidados, portanto, mais gastos exigir o paciente, menos chance terá de ser aceito nessa seleção que tem provocado verdadeiros homicídios em Goiânia. O promotor Érico de Pina, que já coordenou o Centro de Apoio Operacional de Saúde em Goiânia, foi ouvido pela SACEI e afirmou que não tem dúvida sobre a seleção de pacientes. E completou que os pacientes com mais dificuldades para conseguir a vaga são idosos com quadros de hipertensão, diabetes e problemas renais. Outra prova de que os hospitais escolhem quem vão receber com critérios nada técnicos foi identificada em diligência à Central de Regulação, uma das médicas reguladoras, e explicou que, mesmo quando há lei disponível no sistema, é preciso ligar nos hospitais para fazer confirmação. Procedimento que reforça a constatação de que o município não exerce a autonomia garantida por lei, as prerrogativas de regulador para encaminhar o paciente ao leito de UTI. O contrato de prestação de serviço obriga a disponibilização integral de todos os leitos cadastrados como SUS e determina sanções, que inclui advertência, multa, suspensão do encaminhamento de usuários, rescisão do contrato e até o descredenciamento do prestador. Apesar disso, a Secretaria Municipal de Saúde, ao longo dos anos, tem sido omissa, assistindo aos próprios hospitais a autorregularem os seus leitos, sem nenhuma punição. Omissão criminosa que tem custado vidas. É preciso deixar bem claro: pessoas estão morrendo porque hospitais escolhem quem vai ocupar os leitos da UTI. Em um dos depoimentos da SEI, a própria secretária confirmou que nos 2 primeiros meses deste ano, hospitais se negaram a receber 81 pacientes em leitos da UTI sem justificativas aceitáveis. A SEI realizou levantamentos de casos informados aos gabinetes de vereadores de reportagens de emissoras de TV que relataram a morte de pacientes por falta de UTI e, cruzando os dados, identificou que naquelas datas havia vagas disponíveis nos hospitais credenciados. Vamos citar 2. A TV Anhanguera registrou que no dia 5 de setembro de 2016, a professora aposentada Isaura Ribeiro Galvão, de 59 anos, diagnosticada com leucemia, faleceu no CAI-CHAC do governador enquanto havia 78 leitos de UTI adulto. Só no Hospital das Clínicas, que é especializado em câncer, havia, nessa mesma data, 10 leitos ociosos. 2. Reportagem da TV Record relata que a menina Ana Júlia, de 5 anos, faleceu no dia 12 de agosto de 2017, depois de uma semana de espera por leite de UTI na rede pública. No mesmo dia, havia 32 leitos de UTI pediátrica desocupados, e nos 5 dias anteriores a realidade era a mesma, havia vagas e a garotinha morreu. A SEI entende que, como tantos outros pacientes, as duas foram vítimas de omissão do poder público. Mais do que isso, vítimas de homicídio. Todos os casos identificados já foram encaminhados à polícia. A denúncia da seleção de pacientes para os leitos de UTI também foi entregue ao Ministério Público Estadual. Depoimentos indicaram que hospitais usam a prática absurda de manter na UTI pacientes que precisariam apenas de leitos comuns, o que aumentaria a margem de lucro, já que esses usuários teriam um custo até de 4 vezes menor para o hospital, como afirmou a SEI, o ex-diretor do SAMU, a médica
o médico intensivista Carlos Henrique Duarte Bahia. Mais um depoimento corrobora a denúncia. Um servidor municipal relatou ter permanecido 4 dias na UTI por um problema relativamente simples, popularmente conhecido como água no joelho, e só recebeu alta quando ameaçou chamar a polícia. Uma situação revoltante. Enquanto tantos pacientes morrem, se ao menos ter a chance de receber atendimento adequado, um paciente que não precisaria de UTI fica internado na terapia intensiva para que o hospital receba diária sem registrar grandes gastos. As autoridades não podem mais assistir essa realidade de braços cruzados. Enquanto famílias são devastadas pela morte de parentes, pela ação criminosa de hospitais e pela falta de ação dos municípios. Outro grave problema identificado pela comissão é a demora na atualização do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos do CNES, do governo federal. Goiânia possui 459 leitos de UTI cadastrados. O teto permitido pelo Ministério da Saúde, mas o número real, segundo a Central de Regulação do Município, esse é o teto, 459. Mas o número real, segundo a Central de Regulação do Município, é de 388 leitos. Portanto, uma divergência de 83 leitos. Enquanto leitos inexistentes não forem retirados do sistema, não é possível credenciar outros hospitais interessados em oferecer o serviço. É importante esclarecer que a Prefeitura recebe do governo federal por todos esses leitos, inclusive os que não existem, como o do Hospital Santa Genoveva, que está fechado há quase 2 anos. O município tem gasto irregularmente um dinheiro que poderia salvar vidas e leva anos. Não são semanas, não são meses, são anos para atualizar o CNES. Há hospitais interessados em oferecer ou ampliar o cadastramento de UTIs ao SUS a pacientes precisando de UTI e, mesmo assim, o município se recusa a atualizar o cadastro e ainda fica com o dinheiro extra. A investigação da SEI considerou que o resultado da negligência, omissão, irresponsabilidade, ganância e priorização de interesses privados foi a morte de centenas de pessoas, cidadãos que padeceram em uma fila pelo direito de sobreviver. É importante frisar que todos os hospitais com baixa ocupação dos leitos de UTI foram questionados formalmente e a maioria não apresentaram justificativa. Portanto, sobre a seleção de pacientes, com base no quadro clínico de menor custo, a SEI concluiu que os empresários praticaram a conduta prevista no artigo 121, parágrafo 3º e parágrafo 4º do Código Penal Brasileiro, ou seja, crime de homicídio culposo. Indiciados, proprietários dos seguintes hospitais: Hospital e Maternidade de Santa Bárbara, Hospital Jacob Facuri, que, apesar de ter enviado os documentos, não atendeu o requerimento relatório de ocupação da diária requerido. Hospital Santa Rosa, Hospital Cidade Jardim, Hospital Ortopédico de Goiânia Geraldo Pedra, Hospital Goiânia Leste, Hospital Santa Genoveva, que, embora esteja fechado, ele teve um período que também teve problema no período que ele funcionou, que foi monitorado por essa comissão. Hospital São Francisco, Hospital Infantil de Campinas, Hospital da Criança, Instituto Goiano de Pediatria, IGOP, que, embora tenha entregado o relatório, o relatório comprovou a baixa ocupação. A SEI concluiu que os gestores também praticaram atos de improbidade administrativa por lesão ao princípio constitucional de eficiência, da legalidade, da vinculação, ao instrumento convocatório da moralidade, da economicidade, da vinculação de receitas, etc. Ou seja, praticar a conduta prevista no artigo 11 da Lei 8.429/92. Indiciado: Fernando Machado Araújo, ex-secretário da Saúde, por omissão e fiscalização de ocupação dos leitos, por descumprir o artigo 319 do Código Penal Brasileiro, que caracteriza crime e prevaricação. Não, aí já é outro. Esse aqui foi o Fernando, que foi a vinculação de receita, esse primeiro. Agora, por descumprir o artigo 319 do Código Penal Brasileiro, que caracteriza crime de prevaricação, a indiciada é Márcia Ribeiro de Souza, gerente da internação da Secretaria Municipal de Saúde, por não ter feito denúncia formal aos superiores sobre a seleção de pacientes para o leite UTI. No 3, irregularidades do contrato com OS para a gestão do materno infantil e do HGG. A SEI apurou mais um absurdo. 28 leitos do UTI são pagos pelo Estado à OS, que administra o Hospital Materno Infantil, mas não são disponibilizados à população. O Estado contratou o Instituto de Gestão e Imunização, IGH, em 2012 para administrar o HMI pelo valor anual de R$ 51.168.000. Entre os 182 leitos da unidade, 28 eram de UTI, sendo 10 materna, 10 pediátrica e 8 neonatal. No dia 25 de junho de 2014, foi assinado aditivo entre a OS e o governo estadual para a contratação de 30 leitos de retaguarda, 120 de enfermaria obstétrica e 10 de UTI, de um hospital privado, o Hospital de Maternidade Vila Nova. Um ano depois, em junho de 2015, novo aditivo mudou o quadro de vagas contratadas no Hospital de Maternidade Vila Nova. Continuaram 30 leitos de retaguarda, mas aí 10 era de enfermaria e 20 de UTI neonatal, aumentando o pagamento mensal do Estado à OS em R$ 330.000.
Aqui é importante fazer uma explicação. Pelos cálculos, o valor médio da diária paga ao hospital privado é de R$ 1,7 mil, né, isso diário, inclusive por leitos de enfermaria, o que é no mínimo estranho, já que a diária de UTI está hoje sendo paga é de R$ 1.100. O valor praticado em 2015 é de R$ 1.100. Com esse aditivo, o repasse mensal para os leitos de retaguarda foi fixado em R$ 1.534.499,51. Mas a SEI descobriu que o Hospital Materno Infantil firmou contrato, que é um dado importante que eu não tinha revelado aqui ainda, presidente, que o Hospital de Vila Nova firmou um contrato, veja bem, o governo fez um contrato de R$ 1.534.000 com a OS e a OS firmou um contrato de R$ 200 mil com o hospital. Então, quer dizer, ela recebe R$ 1.500.000 e o contrato para pagar para o hospital, nós conseguimos esse documento, é de R$ 200 mil. Né? Pois é. Isso de agosto de 2014, aí resta a pergunta, onde está o restante do valor? Além disso, no aditivo de 2015, a OS informa a oferta de mais de 5 vagas de uma UTI pediátrica no materno infantil, estabelecendo a cobrança mensal de mais 330 mil por esses novos leitos. Na teoria, o aditivo cria mais 25 vagas de UTI. E, estranhamente, o Estado ainda estabelece o repasse de mais 4 milhões e 60 mil para reestruturar o materno infantil e os leitos da retaguarda. É injustificável o poder público pagar pelo aluguel de leitos de um hospital privado e ainda ter que arcar com a estruturação desses leitos para atender o paciente. Não faz sentido. E o mais grave, estruturação de UTIs que não existem, né? Nem no materno e nem no hospital da Vila Nova. O último aditivo foi assinado em junho de 2017. O valor total do contrato é de R$ 117.806.000. E a OS deveria disponibilizar 53 vagas de UTI, 33 no materno infantil e 20 contratadas no Hospital Materno de Vila Nova. No entanto, a Superintendência de Regulação do município informou oficialmente que trabalha apenas com 25 vagas credenciadas no materno infantil. A conclusão é revoltante. O contrato começou com 51 milhões e 28 leitos de UTI, evoluiu em 6 anos para 117 milhões e o número de leitos de UTI caiu para 25. Enquanto isso, há uma demanda alta por UTI neonatal e pediátrica, pais perderam seus filhos sem sequer uma chance de tratamento adequado. O governo estadual encaminhou resposta por escrito à SEI tentando justificar as irregularidades com argumentos que foram rebatidos pelos vereadores. Um deles, o de revogação de artigos. É uma falácia. Não foi anulado o parágrafo 2º da cláusula 4ª do terceiro aditivo, assinado em 2014, que deixa clara a contratação de 20 leitos externos. Esse perfil é até alterado um ano depois no 4º aditivo, que reforça a contratação de leitos do Hospital Maternidade Vila Nova. Essa explicação desmente o outro argumento do erro de digitação, informando que, ao invés de 28 UTIs neonatal, seriam 8. Como cláusulas ainda que estão em vigor, o problema não se resume a erro de digitação. Outra justificativa seria o pagamento por metas, mas a SEI identificou que essas metas previstas no contrato com o IGH são pífias e não representam a realidade. No caso de UTI neonatal, são 8 leitos e o contrato prevê com meta de atendimento no mês dos 8 leitos de apenas 6 pacientes. A capacidade para a UTI pediátrica, no caso do pediatra, é de 20 leitos. No entanto, a meta para essas 20 UTIs seria atender 18 crianças no mês. Sem dúvida, um perfil absurdo diante de alta demanda registrada na rede pública de saúde. A SEI também identificou, aí já é sobre o HGG, em que em 3 anos o contrato do governo estadual com a Indetec, a OS responsável pela HGG, Hospital Alberto Reis, subiu 76%, sem aumento no número de leitos oferecido. Em 2012, quando foi firmado o contrato, o valor anual estipulado era de 66.840.000, para a capacidade de atendimento de 190 leitos de internação e mais 10 leitos de UTI. 2 anos depois, em 2014, foi assinado o aditivo, ampliando o número de vagas de UTI para 40. A mudança gerou a alta do contrato, que passou para 79.619.000. No ano passado, o novo aditivo alterou o valor mais uma vez. A Indetec passou a receber por ano 140 milhões de reais. Apesar de ter 40 vagas de UTI no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, o governo do Estado admite que 10 leitos foram transformados em unidades de cuidados paliativos, com custo inferior ao de um leito de terapia intensiva. Apesar disso, o contrato não foi modificado e a Indetec registrou no ofício número 530/2017, porque toda vez o secretário está dizendo, não, isso é culpa da prefeitura que não fez atualização. Ao contrário, dia 19 de junho de 2017, endereçada à Secretaria Municipal de Saúde, a solicitação de que o atual quantitativo de leitos em terapia intensiva do Hospital Alberto Reis seja de 40. Eles pedem para ser de 40, nós mostramos o documento aqui. Né? Seja mantido também nesse contrato, a SEI identificou metas pífias de atendimento, que é um outro argumento, que eles falam que muda para metas,
o setor de urgência do HGG cumpre a meta diária de atender 8 pacientes de emergência, né? Enquanto em um caso de Goiânia, apenas em um período, nós tivemos lá no CAIS do setor Urias, os 2 médicos falaram que tinha 80 pessoas na fila para ser atendido. A comissão detectou mais de uma irregularidade. Ao contrário do discurso inicial de que a gestão PROES não significaria a privatização do hospital público, o que vemos é preocupante. O contrato começa determinando a manutenção do quadro de organização social de, no mínimo, 50% de servidores públicos. Depois, essa cláusula é modificada, estabelecendo a contratação de até 50% de servidores públicos. Ora, até 50% pode ser zero, né? Inclusive, as OS ganham autonomia para não contratar sequer um servidor público. Entendemos que é extremamente preocupante essa cláusula, porque a nossa preocupação, porque o contrato é de gestão, ele não é um contrato de privatização, ele é de gestão. Agora, gestão de uma coisa pública. Agora, se eu permito não ter nenhum servidor público, e hoje, pelo contrato, está permitindo isso. A CEI concluiu que os gestores praticaram improbidade administrativa por lesão ao erário público, previsto no artigo 10 da Lei nº 8.429, de 1992. Bom, os indiciados. Leonardo Moura Vilela, secretário estadual de Saúde, pela assinatura do 4º aditivo que alterou os leitos do Hospital Materno Infantil e gerou a contratação de 28 leitos fantasma. Ele também está sendo indiciado por não repactuar os valores pagos pelos 10 leitos de UTI transformados em leitos de cuidados paliativos. Estamos também indiciando proposta de indiciamento do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, IDETEC, por ter causado lesão ao horário público ao ser remunerado por 10 leitos de cuidados paliativos com menor valor pago a UTIs. Também está sendo indiciado ao Instituto de Gestão e Humanização, IGH, por ser remunerado por 28 leitos de UTI que não existem com valores superfaturados. Só isso aqui dá um prejuízo de 52 milhões de reais. Lembrando que essa CEI quis ouvir o secretário, quis ouvir as entidades, nenhum deles vieram. Nós tivemos a oportunidade para que eles pudessem responder a essas situações. A investigação revelou superfaturamento na manutenção, agora, senhor presidente, superfaturamento na manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde. A investigação revelou superfaturamento na manutenção da frota. Entre 2012 e 2016, a Prefeitura pagou 13.745.000 a Útil Pneus, peça de serviço limitada, por serviços fantasmas, com recurso de Fundo Municipal de Saúde, o mesmo utilizado para pagar remédios a prestador de serviço, por exemplo. Para permitir o esquema, eram usados artifícios como a informação de defeitos de forma genérica. Uma das ordens de serviço solicitava verificar barulho do motor, que gerou uma nota fiscal de mais de R$ 18 mil, 26 itens supostamente trocados. Outra prática adotada para aumentar o valor pago à empresa foi a substituição das mesmas peças em curto período de tempo em uma ambulância. É informada a troca de bateria 3 vezes em 6 meses. Não é preciso ser especialista para saber que essas peças têm garantia e, portanto, a substituição, se realmente fosse realizada, não deveria gerar custo algum para o município. A ambulância campeã de manutenção registrou gasto de R$ 89.977 em 6 meses e foi encontrada pela comissão em uma oficina, a Mecânica Inovar, no início de fevereiro, à espera de mais um conserto, que custaria, segundo informação do SAMU, mais R$ 45 mil. A CEI levantou que o custo dos reparos seria mais do que suficiente para comprar outro veículo, do mesmo modelo e ano. Apesar disso, o município insistiu, ao longo dos anos, em manter um contrato lesivo aos cofres públicos. Outras 2 ambulâncias registraram juntas manutenção de R$ 136 mil em 1 ano e meio e foram abandonadas como sucata, sem motor, no pátio do centro zoonose, como a CEI confirmou em diligência. Uma das ambulâncias com placa NGR 5442 de 2006 custou só em 2016 R$ 64.468 de manutenção, com supostas trocas de várias peças. Em 1 ano e meio, o gasto foi de R$ 78.864. O último reparo foi registrado em setembro de 2016. Absurdamente, depois de todo esse investimento, um mês depois, o veículo foi retirado de circulação. A CEI apurou que, ao contrário do que determinava o edital, o município não recolheu as peças que teriam sido trocadas como forma de comprovar o serviço. Está claro para a comissão que esses reparos não foram realizados, que notas foram atestadas sem execução do serviço, que a empresa recebeu milhões, mesmo sem ter realizado os consertos. A comissão não tem dúvida de que houve serviços fantasmas no Departamento de Transporte da Secretaria Municipal de Saúde, nos anos 2015 e 2016. Todas as provas colhidas pela CEI deixam claro que o esquema de superfaturamento de notas fiscais com a inclusão de peças que não foram substituídas efetivamente. A CEI conclui que os gestores praticaram ato de improbidade administrativa por lesão ao erário público, artigo 10 da Lei 8.429/92, e por lesão ao princípio constitucional da eficiência da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório, da moralidade, da economicidade, da vinculação da receita,
previsto no artigo 11 da Lei número 8.429/92, indiciados Maxilânia Clemente Costa, ex-gerente de transporte da Secretaria Municipal de Saúde e fiscal do contrato com a Ultipneus, atestou as notas fiscais de serviço que não foram executadas, garantindo pagamento milionário à empresa. Fernando Machado de Araújo, ex-secretário municipal de saúde, pela falta de gestão que permitiu gasto milionário com a manutenção de veículos. Carlos Roberto Valadão, proprietário da Ultipneus, beneficiário. A comissão também indicia por crime de prevaricação, previsto no artigo 319 Código Penal Brasileiro, o Wilson Rodrigues de Oliveira, ex-supervisor de transporte do SAMU, por não ter denunciado as irregularidades de manutenção da frota. Não entendemos que era muito difícil, ele tinha uma pessoa dele responsável lá na oficina, motorista, que ele colocou, e ele não saber que essas falcatruas aconteceram. É óbvio que ele não tinha o poder de resolver o problema, mas, na nossa opinião, ele prevaricou e não tem provocado nenhuma situação das irregularidades. Modelo lesivo de contratação da empresa Neo Soluções para manutenção de frota. Isso aqui é do outro contrato, né? A Neo Consultoria e Administração do Benefício Eireli assumiu, em janeiro deste ano, a responsabilidade de manutenção de frota da saúde. Neste período, ainda vigorava a punição imposta à empresa pela Justiça Federal de Pernambuco, no dia 29 de agosto de 2017, proibindo que a ANEEL contratasse com a União por falhas da execução do serviço. O edital do pregão presencial número 11 de 2017 prevê que não poderiam participar empresas impedidas de listar no âmbito da União. De acordo com o artigo 7º da Lei 10.520, de 2002, isso significa que a ANEEL não poderia ter assumido o serviço. Além da saúde, a empresa assinou outros 2 contratos com o município, com a Comurg e com o conjunto de secretarias, ou seja, a responsável pela gestão da frota da prefeitura. A contratação da ANEEL é injustificável. Não faz sentido pagar uma empresa para escolher outra empresa para executar o serviço. A contratação também é ilegal porque burla a legislação. A ANEEL não faz licitação, apenas cotação de preço entre 3 oficinas para escolher o responsável pela manutenção e cobra taxa de serviço cobrado de 15,9%. A licitação não levou em conta o preço total do contrato, apenas taxa de serviço. Como os preços não são fixados previamente, não há teto, não há limite para pagar a ANEEL. A empresa não tem sequer uma chave de fenda e vai receber em torno de 3 milhões por ano sobre os 3 contratos assinados com o município, que somam cerca de 20 milhões de reais. Vejam bem, 3 milhões por ano para terceirizar o serviço, para escolher a empresa que vai fazer a manutenção. Esse é o trabalho da ANEEL. Todas essas explicações já esclarecem que a contratação da ANEEL é prejudicial, que a contratação da ANEEL é prejudicial aos cofres públicos, porque encarece o serviço. Esse modelo de negócio contraria o princípio da economicidade que deve nortear a administração pública. Em depoimento à SEI, ex-gerente de transporte, Maxilânia Clemente Costa, afirmou um serviço do SAMU que custava R$18 mil, uma retífica de motor, agora o serviço do SAMU é R$42 mil, R$45 mil, R$49 mil. Isso é a fala dela. Uma das empresas selecionadas pela ANEEL para atender a Comurg, por exemplo, cobra preço de concessionária. Questionado sobre isso em depoimento à SEI, o prefeito Luiz Rezende disse que tinha anotado a questão para responder por escrito posteriormente. Essa resposta nunca chegou, mas ficou evidente para a comissão que o prefeito tem conhecimento dos contratos e permitiu que fossem assinados. Além de todos esses problemas, o modelo de contrato se mostrou extremamente frágil. A SEI comprovou o direcionamento do serviço à Mecânica Inovar, indicada pelo ex-diretor administrativo da Secretaria Municipal de Saúde, Luiz Antônio Teófilo Rosa. Ele teria indicado o prestador para atender a Secretaria em um período de lacunas entre o contrato da Ultipneus e o da ANEEL, de junho de 2017 a janeiro de 2018. Depois que a ANEEL assumiu o serviço, o diretor reforçou o direcionamento da manutenção para a mesma prestadora. Gravação de conversa telefônica e acariação, a gravação foi, inclusive, colocada pelo vereador Jorge Cajuru, e a acariação entre o diretor e uma servidora subordinada a ele, a gerente de transporte na época, Maxilânia Clemente, confirmaram a suspeita. Na gravação, o diretor pede que seja priorizado, abre aspas, empresa que nos ajudou quando mais precisamos, fecha aspas. A SEI comprovou que, de fato, a Inovar continuou atendendo o município. Em diligência, no dia 26 de fevereiro deste ano, foram encontradas na oficina 7 ambulâncias aguardando os reparos e um dos donos informou que 5 veículos estavam parados no local desde agosto de 2017. A própria secretária municipal de saúde admitiu que foi informada da situação pela ex-gerente de transporte ainda no ano passado e não tomou nenhuma providência. É uma situação muito grave. A secretária toma conhecimento de uma denúncia de porte e o que ela faz? Nada. A Inovar permaneceu atendendo sem contrato. Depois continuou executando o serviço quando a ANEEL assumiu e o diretor administrativo ficou no cargo até abril deste ano. E, diante de toda essa situação, o prefeito exigente também não adotou nenhuma medida. O prefeito não se cansa de repetir que tem um total controle de todos os contratos firmados pelo município, que nada é feito sem a sua anuência dele. Também tem reafirmado que todas as ações da Secretaria Municipal de Saúde atendem a pedido dele próprio. Portanto, ele também será responsabilizado nesse relatório.
O prefeito Iris Rezende Machado é conhecido por ser um gestor centralizador e confirmou essa característica no ambiente formal. O depoimento de uma comissão especial de inquérito, garantindo que nada é gasto ou contratado na prefeitura sem que ele autoriza. Vejamos o trecho do depoimento. Muitos me chamam de centralizador porque eu vivo as finanças da prefeitura de dia e de noite. De forma que hoje a Comurg, para comprar uma roçadeirinha deste tamanho, tem que ter a minha autorização. Senão, não compra. De manhã cedo, a primeira coisa que o secretário de Finanças tem que trazer para mim, o que se arrecadou, do que se arrecadou, o que se pagou e a quem se pagou. Então, eu tenho assumido com muita dedicação, com muita responsabilidade, justamente para que, sobretudo, a saúde seja um exemplo para o Brasil. A declaração de Iris Rezende deixa claro que as decisões no âmbito da saúde não partirem exclusivamente de Fátima Muriel, mas também tiveram a ciência e a autorização dele. Sobre a contratação da empresa NEL, a CEI concluiu que os gestores praticaram ato de improbidade administrativa por lesão ao erário público. Artigo 10, da Lei nº 8.429/92. Visto que o contrato é altamente lesivo aos cofres públicos e o ato de improbidade administrativa por lesão ao princípio constitucional da eficiência e da legalidade da licitação para alcançar a proposta mais vantajosa, artigo 11 da Lei nº 8.429/92. Indiciados: Iris Rezende Machado, prefeito de Goiânia, por ter assumido no depoimento que foi consultado e autorizou todas as decisões da secretária Fátima. Rodrigo Melo, ex-secretário municipal de administração, por ter iniciado e conduzido todo o processo licitatório vencido pela ANEL Soluções. Ele ainda assinou contrato com a ANEL e orientou que todos os órgãos fizessem adesão à ata de registro de preço. Fátima Muriel, secretário municipal de saúde, por ter assinado o contrato lesivo. Sobre fase de serviço sem contrato e, posteriormente, o claro direcionamento do contrato com a ANEL, a oficina Inovar Car, a CEI conclui que os gestores também praticaram ato de improbidade administrativa por lesão ao princípio constitucional da eficiência, da legalidade da licitação para alcançar a proposta mais vantajosa. Artigo 11 da Lei 8.429/92. Indiciados: Fátima Muriel, secretária municipal de saúde, por ter sido comunicada por Maxilane e não tomou nenhuma providência. Luiz Antônio Teófilo Rosa, ex-diretor administrativo da Secretaria Municipal de Saúde, por ter sido mentor do direcionamento. André Luiz Braga das Dores, diretor-geral do SAMU, por ter executado o serviço sem contrato. Wilson Rodrigues de Oliveira, supervisor do transporte do SAMU, por ter executado o serviço sem contrato. Cabe destacar que a oficina Inovar não foi iniciada porque ainda não recebeu por nenhum dos serviços que realizou. Né? E eu penso que não vai receber, porque foi completamente irregular. Por crime de prevaricação, artigo 109 do Código Penal Brasileiro, a CEI indicia Fátima Muriel, secretária municipal de saúde, por não tomar medidas diante do direcionamento de serviço à oficina Inovar e a prestação de serviço sem contrato. Sexto ponto, favorecimento da CLIAME. A CEI teve acesso à auditoria da Prefeitura para identificar por que as clínicas de atendimento médico especializado CLIAME ultrapassavam as cotas mensais sistematicamente e chegava a atender 5 vezes mais que outras clínicas credenciadas ao município. Em 2013, a CLIAME era responsável por 27,36% do total de procedimento para a retirada de cálculos renais, conhecido como litotripsia. Em 2016, esse volume saltou para 70,19%. Certamente, esse crescimento não é natural, já que o prestador terminou o ano concentrando quase todas as litotripsias feitas para a Prefeitura. Alguns fatos revelados pelos depoentes também chamaram a atenção. A empresa mantinha relação com os servidores em cargos chaves na Secretaria Municipal de Saúde. A ex-diretora de Regulação, Avaliação e Controle do Município, Daniela Domiciano de Moura, por exemplo, já havia trabalhado em outra empresa do mesmo dono da CLIAME, George Alves de Brito. Daniela admitiu que o marido dela formou-se na mesma turma de medicina de George e que ela e o proprietário da clínica mantêm relações de amizade. Para a CEI, não é coincidência o aumento de procedimentos realizados pela CLIAME, justamente no período em que Daniela, amiga do dono da empresa, assume o controle da regulação da Secretaria Municipal de Saúde. O secretário municipal de saúde, na época, Fernando Machado de Araújo, afirmou em depoimento à CEI que havia poucos prestadores na área renal e que o município sofria com a demanda reprimida. Por isso, ele decidiu permitir o credenciamento de clínicas e a CLIAME se tornou prestadora do SUS. O ex-secretário ainda disse que cabia à superintendência da regulação a responsabilidade de encaminhar os pacientes aos prestadores para os procedimentos. A conclusão é que houve favorecimento na empresa, com direcionamento para pacientes para serem atendidos especificamente por essa clínica. Essa prática caracteriza como ato de improbidade administrativa por ofensa a princípios da administração pública previsto no artigo 11 da Lei de 8.249/1992. Indiciados: Fernando Machado de Araújo, ex-secretário municipal de saúde, por permitir que a regulação favorecesse o prestador CLIAME. Daniela Domiciano de Moura, ex-diretora da regulação da SMS, por direcionar procedimento ao prestador CLIAME. Clínica CLIAME, por ter sido beneficiária do serviço.
Ponto 7. Caos no atendimento odontológico. A SEI também investigou a crise no atendimento odontológico em Goiânia. No fim do ano passado, foram suspensos até mesmo os serviços de urgência. A inércia do poder público afetou milhares de pacientes que padeceram sem nenhuma alternativa. Quem chegava às unidades de saúde em busca de socorro saía, no máximo, com uma receita de analgésico, uma ação paliativa que não resolvia o problema do cidadão. No dia 5 de dezembro do ano passado, a SEI apresentou um vídeo com relatos de cirurgiões dentistas da rede confirmando a paralisação do atendimento desde março por falta de materiais. Em diligências, foi constatado que os profissionais ficavam de braços cruzados, impotentes, diante da falta de insumos. A média de atendimento por dentista da rede pública do ano passado foi de 0,5 por dia, ou seja, um atendimento a cada 2 dias de trabalho para cada um dos 370 profissionais da rede pública. Um absurdo sem limites. A comissão teve acesso a circular assinado pela gerente da saúde bucal, Ana Paula Nomelini, com data de 31 de março de 2017, recomendando suspensão dos atendimentos eletivos das unidades de saúde, uma prova de que tinha conhecimento da falta de insumos, sobretudo anestésico. Apesar disso, nenhuma medida emergencial foi adotada. Desde 29 de agosto do ano passado, um termo de homologação permitia à Prefeitura comprar vários itens, inclusive 3.000 caixas de anestésico lidocaína, suficiente para cerca de 150 mil atendimentos. No entanto, o atendimento à população foi paralisado no fim de 2017, justamente por falta de anestésico, caracterizando a omissão do poder público. Em depoimento, a gerente esclareceu que a última compra datava de 2016 e nada foi feito diante da redução do estoque. A servidora já ocupava o cargo de gerência na administração anterior, portanto, conhecia a realidade e sabia da necessidade de compra urgente de insumos. Trata-se de caso claro de omissão que penalizou e mutilou os moradores de Goiânia. O caso de Celina Lopes Teixeira, que, de tamanho desespero diante da dor, arrancou o dente com um alicate depois de peregrinar por várias unidades de saúde e não conseguir atendimento, foi exibido nacionalmente pela mídia. Ela afirmou à comissão que recebeu em casa a secretária municipal de saúde e uma comitiva de assessores, e que um deles teria gravado a conversa. O funcionário lotado na assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde confirmou à SEI que gravou a conversa a mando da secretária Fátima Urié. Se não bastasse ter causado lesão corporal aos cidadãos que precisavam da rede pública, a secretária ainda tentou minimizar o sofrimento dos pacientes e desqualificar a série de reportagens exibidas pela TV Anguera sobre o tema. A SEI levou o caso dessa paciente e também o relato do caos do serviço odontológico como um todo à 5ª Defensoria Pública do Estado, que se prontificou a ingressar com a ação coletiva em defesa dos munícipes. Segundo o defensor, a falta de atendimento pode gerar pedido de reparação moral, pois todos os cidadãos possuem direito constitucional à saúde e a Prefeitura lesionou os moradores. A situação foi denunciada à Delegacia Estadual de Repressão de Crimes contra a Administração DERCAP. A investigação revelou ainda que o poder público está falhando ao não oferecer o atendimento necessário a crianças com necessidades especiais. Pacientes com quadros como microcefalia, paralisia cerebral, autismo ou síndrome de Down, entre outros, precisam de anestesia geral em ambiente hospitalar para serem atendidos. Mas a comissão recebeu denúncia de um servidor revoltado com a situação de que mais de 100 crianças esperavam por atendimento há cerca de 3 anos. A lista foi entregue pela SEI ao Ministério Público. A omissão do município impõe sofrimento a essas crianças e desespero às famílias que não encontram socorro. A SEI cobrou providência à Secretaria Municipal de Saúde por 2 vezes, mas o atendimento não foi normalizado. O parágrafo único do artigo 70-A da Lei número 8.069, de 3 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece que as famílias com crianças e adolescentes com deficiência terão prioridade de atendimento às ações políticas públicas da prevenção e proteção. Como visto, a legislação de proteção está sendo afrontada. Sem dúvida, mais um crime dessa gestão, que tem provocado lesões em milhares de cidadãos privados de atendimento odontológico. Sobre a falta de atendimento, a SEI concluiu que os gestores praticaram ato de improbidade administrativa por lesão ao erário público. Artigo 10 da Lei nº 8.429/92, visto que os 300 cirurgiões dentistas permaneceram parados por falta de materiais e o município pagou o salário de todos durante o ano inteiro. Ato de improbidade administrativa por lesão ao princípio constitucional da eficiência. Artigo 11 da Lei nº 8.429/92, visto que permitiram um serviço essencial permanecer parado durante quase um ano por falta de materiais. A lesão corporal culposa, prevista no artigo 129, parágrafo 6º do Código Penal Brasileiro, por causar danos aos pacientes, inclusive crianças portadoras de necessidades especiais por falta de atendimento. Indiciados: Fátima Urié, secretária municipal de saúde; Ana Paula Nomelini Marques da Silva Viana de Oliveira, gerente de saúde bucal; Luiz Antônio Teófilo Rosa, ex-diretor administrativo e logístico, que é quem cuidava do processo licitatório; Luciano Curado Santo, ex-superintendente de gestão de redes de atenção à saúde da Secretaria Municipal de Saúde, superior hierárquico de Ana Paula.
A SEI também indicia, por ato de improbidade administrativa, previsto no artigo 11 da Lei nº 8.429/92, por descumprir o dever de honestidade e lealdade, Fátima Ureé, secretária municipal de saúde, por determinar a gravação de conversa sem autorização dentro da residência de Celina Lopes Teixeira. 8. Prejuízo com a terceirização do serviço de raio-x e beneficiamento da empresa Tec Capital. A SEI descobriu que o município gastou 11.242.000 nos últimos 2 anos com a terceirização do serviço de raio-x, enquanto, nesse mesmo período, 7 aparelhos novos estão encaixotados do Almoxarifado Central de Saúde, como foi verificado em 2 diligências. Logo após a primeira, em dezembro, a comissão cobrou a medida da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde. Em abril, nova diligência comprovou que a situação continuava a mesma. Além de não adotar nenhuma ação emergencial para fim ao gasto absurdo de dinheiro público, Fátima Ureé ainda assinou o 5º termo aditivo com a empresa Tec Capital Diagnóstico e Equipamentos Médicos Hospitalares no dia 27 de 2018, no valor de 6,3 milhões, segundo publicação Diário Oficial 6808, de 9 de maio deste ano. O contrato com a Tec Capital foi assinado em 2014 para atender os CAIs de Campinas, Bairro Goiás, Chácara do Governador, UPA Itaipu, UPA Noroeste e o CROF, e tem sido renovado anualmente por aditivos. 2 deles na gestão de Fátima Ureé. A SEI apurou que a empresa está burlando o contrato. A determinação de que os equipamentos antigos das unidades que pertenciam à prefeitura devem ser substituídos pela contratada por equipamentos novos ou com até 2 anos de uso no prazo de mais de 90 dias. No entanto, em diligência ao Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia do município, CROF, foram encontrados aparelhos sucateados, alguns com data de 8 de junho de 2009. Os pés das macas de raio-x estavam enferrujados, remendados com esparadrapo, claro descumprimento ao contrato. Não é possível justificar por que a secretária municipal de saúde insiste na terceirização do serviço, visto que comprou os equipamentos de raio-x por R$ 94.800 cada e contratou técnicos em radiologia. O quadro efetivo conta com 96 profissionais. Um deles relatou anonimamente que o plantão tem 3 técnicos, quando seria necessário apenas 1, porque em 6 unidades que atua são funcionários da empresa Tec Capital. Os efetivos ficam ociosos, enquanto a prefeitura paga 2 vezes pela mão de obra. Se não bastasse todas essas irregularidades, a SEI teve acesso à demanda reprimida do setor de radiologia. Com tudo isso, presidente, nós temos um problema. Tem um monte de gente aguardando exame ainda. Hoje, 9.532 pessoas aguardam por um raio-x na capital, vereador Dr. Cristina. Além de gastar o dinheiro público de forma inadequada, o município ainda causa sofrimento ao paciente que precisa de um simples raio-x. A empresa recebe 500 mil por mês e o cidadão fica sem atendimento. O esquema de beneficiamento envolveu as 2 gestões, já que a decisão de não instalar os equipamentos foi primeiramente Fernando Machado e depois de Fátima Ureé. Há ainda um terceiro envolvido, o prefeito Luiz Rezende. Em depoimento à SEI, o prefeito Luiz Rezende foi questionado sobre o contrato e confirmou que tem conhecimento da situação. Além disso, disse claramente, tudo que a secretária faz, eu tenho conhecimento e com a minha autorização. Com base nessa declaração, podemos concluir que as decisões tomadas por Fátima Ureé passam a ser também do prefeito. Portanto, ele toma para si a sua responsabilidade pela gestão desastrosa da saúde e também deve responder pelas ilegalidades praticadas pela secretária. Se o prefeito analisou e autorizou cada uma das decisões, cada uma das ações, ele também tem responsabilidade jurídica sobre elas. A SEI concluiu que os gestores praticaram ato de improbidade administrativa por lesão ao erário público, artigo 10 da Lei 8.429/92, e ato de improbidade administrativa por lesão ao princípio constitucional de eficiência, e da economicidade, da legalidade e da moralidade administrativa, artigo 11 da Lei 8.429/92. Indiciados: Iris Rezende Machado, prefeito de Goiânia, por ter conhecimentos fatos, conforme depoimento e ter deixado claro que a decisão contou com a sua anuência. Fátima Ureé, secretária municipal de saúde, por ter assinado 2 aditivos de prorrogação e, nesse período de vigência, na contratação, a prefeitura conta com aparelhos do almoxarifado e técnicos contratados. Fernando Machado de Araújo, ex-secretário municipal de saúde, por ter mantido os aparelhos parados para beneficiar a empresa Tec Capital. Proprietários da empresa Tec Capital, a empresa beneficiada. Pagamento irregular de mestrado. A comissão identificou que, em um momento de crise financeira do município de causa da saúde, a prefeitura autorizou o pagamento irregular de mestrado a 2 servidoras efetivas que sequer foram aprovadas para o cargo do nível superior e não atuam como procuradores da prefeitura. Ao autorizar o curso, o município privilegia 2 servidoras sem qualquer tipo de seleção para a escolha de quem terá esse direito. A prefeitura tem no quadro efetivo milhares de funcionários e muitos poderiam requerer benefícios semelhantes, mas certamente não haveria recurso disponível para atender a todos. André Alcântara Barbosa, aprovada em concurso para cargo de nível fundamental,
recepcionista e telefonista, e que ocupa hoje a Superintendência da Regulação, e Ana Paula Custódio, aprovada para o cargo de nível médio, assistente administrativo, que atua como assessora jurídica da Secretaria Municipal de Saúde, estão cursando mestrado em Direito à Saúde do Instituto Superior de Educação Santa Cecília, em Santos. O custo para o município, ao final de 2 anos, será de R$ 114 mil, mas, por incrível que pareça, a Prefeitura ainda está arcando com a hospedagem e as passagens aéreas das servidoras. O diretor do Fundo Municipal de Saúde, Cássio Muriel da Silva, disse que, em depoimento à SEI, que o mestrado é pago com recursos do Fundo Municipal de Saúde, o mesmo utilizado para a compra de medicação e pagamento de exames, por exemplo. Durante o trabalho da SEI, nós constatamos a falta de remédios nas unidades de saúde e ouvimos reclamações de atraso dos repasses financeiros a prestadoras, mas ainda assim, a Prefeitura utiliza a verba do Fundo Municipal de Saúde para outros fins. A portaria de número 204 do Ministério da Saúde, de 29 de janeiro de 2007, autoriza o incentivo ao ensino e à pesquisa universitária em saúde, mas o mestrado pago pelo município é na área jurídica e para servidores que não foram aprovados em concurso para o nível superior. O Ministério Público está acompanhando o caso e recomendou a suspensão do pagamento do mestrado em novembro de 2017, mas a Secretaria Municipal de Saúde insiste em manter a despesa. Questionado pela SEI se o pagamento do mestrado, apesar de orientação encontrada do Ministério Público, o prefeito diz: Rezende, eu acho que essa questão é muito pequena. Uma prefeitura que lida com milhões e milhões por dia, nós ficamos aqui discutindo R$100 mil. Como visto, o prefeito não apenas tem conhecimento do fato, como concorda com o pagamento do mestrado e acha que 100 mil é pouco. Para uma prefeitura que vive em crise, portanto, ele também é responsável pela lesão dos recursos da saúde. A única participação da prefeitura no Fundo Municipal de Saúde é a folha de pagamento, portanto, todas as despesas do SUS são custeadas com os repasses do governo federal e estadual. O uso da verba de saúde é inadmissível. O prefeito e a secretária praticaram um ato de improbidade administrativa, que gerou lesão ao erário público nos termos do artigo 10 da Lei número 8.429/1992. Indiciados: Fátima Muriel, secretária municipal de saúde, pela autorização de mestrado e por se negar a suspender o pagamento, mesmo com a recomendação do Ministério Público. Iris Rezende Massad, prefeito de Goiânia, por ter conhecimento do pagamento irregular e não adotar medidas para impedir o gasto. André Alcântara Barbosa, servidora beneficiada. Ana Paula Custódio Carneiro, servidora beneficiada. Item 10. Compra de software da empresa Viver Sistemas. No dia 2 de setembro de 2017, a Secretaria Municipal de Saúde publicou o despacho, Secretaria Municipal de Saúde publicou o despacho que autoriza a aquisição com dispensa de licitação de um software de empresa Viver Sistemas Limitada por 4,2 milhões, o que causou muita polêmica, visto que, historicamente, a gestão da saúde foi de responsabilidade de um software próprio. A dispensa de licitação também foi questionada. Além dessa questão legal, é importante destacar que, desde o início, a implantação do novo software tem causado transtornos aos usuários do SUS. O volume de reclamações recebidos pelos vereadores que integram a SEI é enorme. A Secretaria Municipal de Saúde adquiriu um sistema novo, mas não substituiu os computadores antigos das unidades. Vejamos alguns dos problemas principais. Item 1. Falta de treinamento adequado. Cada unidade chegou a ter apenas 1 ou 2 servidores capacitados a operar o novo sistema, e, na falta deles, a distribuição das autorizações para os procedimentos, chamados check-ins, não acontecia. Item 2. Marcação de exames para o mesmo usuário em locais diferentes no mesmo horário. Em um dos casos recebidos pela SEI, o paciente necessitava de 2 exames e o sistema marcou em 2 prestadores em regiões distantes de um da outra, com uma diferença de apenas meia hora. Era impossível ele fazer os 2 exames. Falta de funcionamento pleno. Item 3. Falta de funcionamento pleno da maioria da Secretaria Municipal de Saúde. Ouvido pela SEI, o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Ciência e Tecnologia de Goiânia, CDTEC, Ricardo Deval Borges, admitiu que, absurdamente, o novo software foi contratado sem consultar os servidores da pasta. Ele não soube explicar por que os técnicos não foram ouvidos. Convidado pela SEI, o servidor efetivo César Augusta Marques, técnico da CDTEC, contou que não participou da implantação do software e afirmou categoricamente que a melhor opção seria manter e aperfeiçoar o programa que já estava em operação. O servidor garantiu que o processo ficaria mais barato. É inadmissível que o município adote uma medida tão cara e tão radical, que tem mostrado ineficaz, sem antes procurar uma solução com o seu próprio quadro técnico, que poderia ser muito barato e mais eficiente. Sem dúvida, mais uma prova de má gestão e de desperdício do dinheiro público. Problema que também refletem diretamente no atendimento ao cidadão que precisa do SUS, que tem enfrentado dificuldades para conseguir consultas, exames e cirurgias. Indiciados. A SEI conclui que os gestores praticaram ato de improbidade administrativa por ofensa ao princípio constitucional, conduta prevista no artigo 11 da Lei de 1429/1992. Indiciados. Fátima Muriel, secretária municipal de saúde, por ter tomado a decisão de contratar e ter assinado o contrato de software sem consultar o órgão técnico da prefeitura. Iris Rezende Machado, prefeito municipal, por ter admitido que a decisão de contratar o software foi autorizada por ele, por ter permitido que tudo isso acontecesse sem consultar o órgão técnico da prefeitura. Item 11. Caos nas cirurgias cardiovasculares. A pactuação entre Estado e município para o pagamento diário de leite UTI refere-se às cirurgias cardiovasculares de urgências.
Nesse caso, o SUS repassa R$ 478,71 pela diária, o Estado complementa o valor de R$ 621, elevando a diária paga aos hospitais privados para R$ 1.100. O impasse ocorre nos casos classificados como emergência, como angioplastia ou ponte de safena, que em diária se reduz ao valor repassado pelo SUS a R$ 478. A denúncia partiu do médico Wilson Mendonça Júnior, cardiologista, especialista em cirurgia cardíaca, professor da Universidade Federal de Goiás. Com base na experiência e preparação técnica do denunciante, a comissão investigou o caso e descobriu uma longa lista de espera por cirurgias cardiovasculares eletivas, aumentando o risco de agravamento do quadro do paciente. Segundo eles, os hospitais não têm interesse em receber esses pacientes devido ao valor da diária. Com base nas declarações de Wilson, o paciente que passa por uma cirurgia cardiovascular tem que ficar obrigatoriamente 1 ou 2 dias na UTI, pois o procedimento é altamente invasivo. O médico também informou que há 15 anos eram feitas 140 cirurgias de coração por mês em Goiânia. Hoje são cerca de 30. A SEI questionou a secretária Fátima Uriet 3 vezes sobre essa questão. No dia 22 de fevereiro, ela tentou desmerecer a denúncia, afirmando que todos os leitos da UTI cadastrados como SUS nos hospitais particulares recebiam o valor de R$ 1.100. Depois disso, o ex-secretário municipal de Saúde, Fernando Machado, informou em depoimento que não há pagamento do incentivo para cirurgias cardiovasculares que não são consideradas de urgência. A secretária foi convocada novamente no dia 9 de março de 2018. Questionada mais uma vez sobre o caso, ela pediu prazo para verificar a situação. No dia 26 de março de 2018, a comissão perguntou pela terceira vez à secretária sobre as cirurgias cardíacas. Ela assumiu que não havia encaminhado solução, afirmando que os problemas não são resolvidos em curto prazo. A omissão da secretária Fátima tem provocado um problema sério, visto que os casos podem se agravar, colocando em risco a vida do cidadão e gerando mais um gasto para o Sistema Único de Saúde. Por outro lado, percebe novamente que a Secretaria Municipal de Saúde abriu mão de suas prerrogativas de regulação, controle e fiscalização, uma vez que não poderia aceitar a negativa dos hospitais em realizar cirurgias. A solução desse impasse envolve uma decisão de governo, ou seja, depende de repactuação acordada em Secretaria Municipal Estadual. Nesse caso, não estamos indiciando ninguém, por exemplo, mas eu fiz questão de colocar que precisa fazer uma repactuação emergente, urgente, porque sob pena de pessoas continuarem precisando de cirurgia e continuar não acontecendo. Gestão do IMAS. Aqui a gente coloca alguns itens, que são itens mais gerais, que nós achamos que influencia a questão da saúde. A SEI observou um fenômeno de migração de usuários dos Institutos de Assistência de Saúde do servidor do IMAS para o sistema SUS. Em consequência do colapso do IMAS, provocado pela falta de pagamento de credenciados, pacientes enfrentam uma verdadeira peregrinação em busca de atendimento, sobretudo em algumas especialidades como oncologia, neurologia, endocrinologia. Diante dessa realidade, não resta opção ao usuário do IMAS a não ser buscar socorro das unidades da rede pública de saúde, sobrecarregando ainda mais o atendimento do CAIS social. Então, nós fazendo um comentário aqui que é preciso normalizar o IMAS, porque senão sobrecarrega mais ainda o sistema do Sistema Único de Saúde. Falta de metas de atendimento. Comissão Especial de Inquérito verificou que o município não estipula metas de atendimento à população. O resultado são longas filas de espera por consultas, de exames e cirurgias eletivas. Exemplo disso é o número de usuários que aguardam por ultrassonografia transvaginal, procedimento fundamental para detectar, entre outros problemas, câncer de colo de útero. Segundo o documento fornecido pelo município, com data de 3 de maio de 2017, são 11.324 pacientes à espera do exame. O interessante é que esse exame é um exame relativamente barato, né, doutora Cristina? Bem simples. E tem 11 mil mulheres esperando esse exame hoje em Goiânia. Uma ferramenta importante na redução da demanda reprimida e no estabelecimento de metas para reduzir a longa espera do usuário do SUS é a Lei 10.044, de 22 de junho de 2017, e aprovado pela Câmara Municipal, que a Prefeitura se recusa a cumprir. A lei estipula os seguintes prazos para o atendimento da rede pública de saúde: 15 dias para exames, 30 dias para consultas e 60 dias para cirurgias eletivas. A lei deixa claro a exceção para pacientes internados em unidade de terapia intensiva e casos de urgência e emergência que devem receber atendimento imediato. Falta de investimento em atenção básica à saúde. Esse item é importante. Eu fiz questão, peguei esse relatório aqui no site do Ministério da Saúde na sexta-feira, portanto, bem atualizado. A SEI concluiu que o município não executa a contento as ações necessárias para garantir a atenção básica à saúde. Os chamados atendimentos de baixa complexidade, que poderiam evitar o agravamento dos casos e reduzir gastos. E estatísticas do Departamento de Atenção Básica, DAB, do Ministério da Saúde, apontam que o índice de cobertura pela Estratégia da Saúde da Família é de apenas 45,42 em Goiânia. Em Goiás é de 66,46. Quer dizer, nós estamos bem abaixo, está bem melhor o interior do que a capital. Os dados informam que a capital goiana poderia ter 724 de equipe de saúde e família.
e 3.622 agentes, mas conta apenas com 187 equipes. Veja bem, nós poderíamos ter 724 equipes, tendo 187 equipes, e 947 agentes. Quer dizer, nós poderíamos ter 3.622 agentes, temos apenas 947 agentes. O município só implantou 7 dos 37 núcleos de apoio à saúde da família, o NASF, que teria direito hoje. Então, hoje nós temos direito a 37, só implantou 7. É muita incompetência. São equipes multiprofissionais que atuam de forma integrada com equipes da saúde da família. A cobertura de saúde bucal em Goiânia é de 36,04%, considerando somente a estratégia de saúde da família. O índice cai para 26,2%. O município poderia contar com 724 equipes de saúde bucal, mas implantou somente 110. Dispõe de apenas de uma das 8 equipes liberadas pelo Ministério da Saúde para atuação no programa Consultório de Rua, composto por equipes multiprofissionais itinerantes que oferecem atenção integral à saúde para a população em situação de rua. Senhor presidente, vereador Cristina, vereador Cajuru, nós temos hoje uma equipe apenas, eles repassam R$35 mil por equipe, está autorizado ter mais 7 equipes para trabalhar com pessoas em situação de rua, mas Goiânia só tem uma. Nós estamos perdendo, a cada equipe dessa, R$35 mil. Isso aqui é só para mostrar tanto que não está recebendo. Porque está autorizado, nós temos direito, mas não se implanta, e é R$35 mil por cada equipe. Já no caso do Programa de Academia de Saúde, que prevê a criação de espaços físicos dotados de equipamentos, estruturas e profissionais, qualificados para o atendimento, a população goiana poderia receber R$900 mil do governo federal para instalar 5 unidades. Chegou a receber a primeira parcela de cada uma delas, que foi R$36 mil por cada... Isso foi em 2011, somando R$180 mil, mas as obras foram bloqueadas e o serviço nunca foi oferecido. Quer dizer, nós tínhamos R$180 mil por cada unidade. Essa numa unidade de saúde, a gente faz lá um complemento lá para fazer esse trabalho, que perdendo um monte de recursos. Na avaliação das equipes de atenção básica de Goiânia, no Programa Nacional de Melhoria de Acesso à Qualidade, PEMAC, 97% tiveram desempenho considerado mediano ou um pouco abaixo da média. Isso é muito sério, porque é isso aqui que determina a ampliação de valores. Quanto mais você tem essa nota, melhor, mais dinheiro você recebe. Então, isso é sério. E mais saúde você tem. As estatísticas do Ministério da Saúde comprovam que a falta de investimento no município de atenção básica e o resultado dessa conduta são muitos dos itens investigados pela SEI. Demanda reprimida, pacientes aguardados por vagas de UTI e outras situações poderiam ser evitadas. Investir na prevenção e oferecer atendimento de qualidade aos pacientes logo no início do quadro são medidas fundamentais para evitar problemas mais graves que levaram ao caos na saúde enfrentada hoje em Goiânia. Agora, o último ponto, senhor presidente, eu estou terminando, são as propostas que nós estamos colocando aqui, fundamentais para essa SEI apresentar. Após 6 meses de trabalho, a SEI não solicita apenas a apuração e devida punição dos responsáveis pelas irregularidades identificadas, mas também define propostas para a melhoria da saúde em Goiânia abaixo listados. Ponto 1. Criação do Comitê de Crise, com participação do Ministério Público Federal e Estadual, Governo Estadual, Prefeitura, Governo Federal e membros da SEI, que acumularam conhecimento ao longo de toda a apuração, para buscar saídas emergenciais para problemas graves, como a falta de disponibilização de leite UTI, o impasse para a realização de cirurgias cardiovasculares, demanda reprimida e a necessidade de repactuação entre município, Estado e União. Então, a gente defende um comitê de crise, hoje, que seja feito com todos os entes, para que a gente ache soluções dos problemas detectados. Porque nós entendemos que nenhum desses problemas vai ser resolvido só por um ente. Precisa todos sentarem à mesa. Por isso, nós convocamos, a gente acha importante o Ministério Público Estadual e Federal para despolitizar esse processo. Item 2. Instalação de comissão. Essa aqui é uma proposta que foi feita pelo nosso presidente, que, tecnicamente, o que nós encontramos é a instalação da comissão especial temporária na Câmara, formada pelos membros vereadores que integram a comissão de inquérito, destinada a monitorar a saúde da capital e apresentar soluções para os problemas apontados da SEI. Então, essa comissão continue funcionando, aí só uma mudança, porque está uma previsão de comissão temporária. Até, vereador, o pessoal me pergunta, tem conflito com a Comissão de Saúde? Não, até porque o presidente da Comissão de Saúde é membro dessa comissão. E não há nenhum problema que os outros membros participem, só porque tem um acúmulo dessa comissão que nós achamos importante que se dê, que foi uma preocupação do presidente que já disse publicamente, que nós fizemos questão de colocar. Item 3, substituição imediata, esse aqui eu acho que é consenso, da secretária municipal de saúde para corrigir a falta de eficiência na gestão da pasta. É impossível dialogar com essa secretária. 4, cancelamento do contrato com a ANEEL Consultoria e Administração de Benefícios Eireli e realização de novo processo licitatório para manutenção da frota. 5, atualização do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, CNES, com R$1 de leite de UTI credenciados em Goiânia, de forma a permitir contratação com novos hospitais para atender a população de forma eficaz. 7,
repactuação do valor das diárias da UTI. Nós achamos que tem vários problemas. Um dos problemas que está gerando esse negócio de ficar escolhendo paciente é o valor, que talvez não é o adequado. Então, tem que rediscutir, nós temos que colocar o dedo na ferida. 7, garantia de pagamento em dia ao prestador de serviço. Nós temos que cobrar dos hospitais, mas também não dá para ficar atrasando. Então, tem que ter o pagamento em dia. 8, fiscalização efetiva para impedir a seleção de pacientes para leitos de UTI e evitar também a manutenção desses leitos sem necessidade de pacientes que poderiam ser atendidos em leitos comuns. 9, imediata pactuação entre município e governo do Estado para garantir o atendimento odontológico em ambiente hospitalar a crianças com necessidades especiais que precisam de anestesia geral para a realização do tratamento. Pela falta de diálogo, até hoje não se resolveu isso. Crianças precisam de fazer o tratamento, crianças especiais e... Item 10, suspensão do pagamento de mestrado irregular às 2 servidores municipais aprovado em concurso para cargos de nível fundamental e médio. Item 11, rescisão do contrato com a Viver Sistemas para compra de software de gestão de saúde e criação de comitê com participação de técnicos do município para aperfeiçoamento do sistema antigo de marcação de consultas, exames e cirurgia, ou seja, melhorar o sistema antigo. 12, suspensão imediata do contrato com a Tec Capital para a terceirização do serviço raio-x e utilização dos equipamentos novos adquiridos pelo município, bem como da mão de obra disponível de 94 técnicos em radiologia no quadro efetivo da Prefeitura de Goiânia. 13, normalização do atendimento do IMAS, para evitar a evasão de pacientes para a rede pública de saúde. 14, realização da auditoria dos contratos do governo estadual com organizações sociais, OS, para a manutenção de hospitais públicos e repactuação com o estabelecimento de novos valores baseado no número real dos leitos oferecidos. É só para, no ponto, eu não coloquei isso no relatório, mas no ponto nós estamos pedindo para direcionar isso para o governador José Hélio, pedindo que ele faça uma auditoria e repactue. Né? Não tem ninguém entrando aqui na discussão ideológica de OS, se é bom ou ruim, mas que tem que ser um contrato minimamente transparente e bom para a sociedade. 15, repactuação entre município e Estado para que os hospitais da rede pública estadual realizem cirurgias cardiovasculares de emergência. 16, ampliação da cobertura do Programa Estratégico de Saúde da Família de Atenção Básica, aumentando o índice atual em Goiânia de apenas 45,42%. 17, adequação da gestão do SAMU aos parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde. 18, cumprimento da Lei 10.044, de 22 de junho de 2017, que determina prazo para atendimento eletivo no município, sendo 15 dias para exame, 30 dias para consulta e 60 dias para cirurgias. A SEI recomenda que sejam estabelecidos prazos de transição, até que a lei seja cumprida integralmente. 19, construção de hospital municipal, visto que as cidades do interior do estado, de porte muito inferior a Goiânia, já adotaram essa medida. A instalação do hospital do município poderia desafogar o atendimento das unidades de saúde e hospitais conveniados. Goiânia, numa das visitas que nós fizemos lá no CROF, um médico experiente me disse que não tem nenhuma cidade com mais de 300 mil habitantes no Brasil que não tem hospital próprio. Goiânia é a única cidade, não é só a única capital, não, é a única cidade do país que tem acima de 300 mil habitantes que não tem hospital próprio. Então, é uma outra questão que eu acho importante trabalhar também. 20, mudança na central de regulação, seguindo, por sugestão do vereador Paulinho Grau, o modelo adotado em Joinville, Santa Catarina, registrando, inclusive, não só o número de pacientes que aguardam por TI, como também o tempo de cada um deles, evitando que a fila seja desrespeitada e garantindo mais transparência a todo o processo. 21, adoção de ponto eletrônico para os médicos plantonistas, que foi um problema que nós identificamos. Infelizmente, tem muitos profissionais, a maioria são muito comprometidos, mas tem alguns que a gente viu que realmente não tem compromisso com a saúde. Então, é isso, presidente. Eu agradeço a paciência de vocês. Eu estou, assim, só para estar observando aqui, nós ficamos, e eu estou aguardando ainda, vocês viram que o prefeito Iris Rezende prometeu, porque ele disse que tem político que tinha máquina de check-in, que ele ia falar e tal, e aqui ele se comprometeu dizendo que ia passar todo esse material para a gente. Eu não coloquei, eu falei que se ele não passar, vamos colocar mais uma tipificação por, na verdade, qual é a tipificação? Por prevaricação, porque ele sabe, não está passando para as investigações. E ele falou que ia passar. O líder do prefeito já me garantiu que vai passar. Todo dia fala que vai passar, mas até agora não passou. Então, eu só quero verificar, porque chegou uma documentação, a minha assessoria está dizendo que não é bem isso, que não foi, mas nós vamos ter a paciência. Então, já até sexta-feira, eu acharia prudente a gente marcar para votar sexta-feira, presidente. Por quê? Porque se alguma coisa entra em discussão e alongar a discussão, nós temos até segunda-feira. Segunda-feira nós não temos até terça. Então, só por prudência, eu acho que o Vossa Excelência podia marcar já a próxima reunião de sexta, se for qualquer coisa que faça antes. Eu quero agradecer a paciência, e mais uma vez dizer que isso aqui foi o produto de um trabalho coletivo de todos os vereadores dessa SEI e das devidas assessorias. Muito bem, eu quero informar a Vossa Excelência que
antes mesmo de Vossa Excelência fazer esse pedido. Vai passar hoje. Salvando vai passar. É só para uma pergunta aqui. Nesse momento nós vamos já estar passando o relatório completo, né? Nesse resumo, o relatório completo, que eu li um resumo, para todas as assessorias. Como não vou passar em cópia, porque tem 272 páginas, mas digitalizado vai para todas as assessorias, tá? Ainda hoje, para que o pessoal possa ter tempo suficiente, presidente, para analisar, fazer aí complementações, se discordar. Assim, aqui é um processo democrático e eu garanti exatamente para que todo mundo saiba, não seja uma coisa embutida aí, que vá passar de ladinho, não. Tudo que for passado aí com muita transparência. Antes de Vossa Excelência solicitar, eu já havia pedido que a assessoria de imprensa pudesse informar a todos que será votado, sim, na sexta-feira, 8h30 da manhã, na próxima reunião ordinária dessa comissão. Nesse interquício aí, nós teremos uma oitiva de visitas em locos, em unidade de saúde, que será feita daqui até sexta-feira. Portanto, o relatório de Vossa Excelência, agora passado ao conhecimento de todos, a sociedade e dos membros dessa comissão, caso haja algum vereador ou a própria vereadora que queira fazer alguma observação ou alteração no sentido de melhorar ou de otimizar contribuindo, já está aberta a partir desse momento a oportunidade. Informando para todos os senhores aqui que esse trabalho, ele já gerou, sim, vários fatos positivos. Está aqui nas minhas mãos uma notificação da promotora Willis Marra, todos podem ver aqui, Willis Marra, ela já está abrindo um inquérito civil público contra a empresa Viver, sobre a compra irregular, ilegal, impróbria do software de 4.200.000. Então, isso daqui foi enviado à minha pessoa, já me convocando a estar no próximo dia 22 no Ministério Público, prestando depoimentos com relação a essa situação que eu nunca tive dúvidas de que geraria isso aqui, ó, um processo de improbidade e de crime de responsabilidade. A sorte, que eu diria, a sorte de tudo isso, é que o prefeito ainda não autorizou o pagamento de nem um centavo desses 4.200.000. E eu já disse a ele, inclusive disse ao secretário de governo, atual secretário de governo, que foi um dos maiores acertos que o prefeito Willis cometeu nessa administração, foi colocar o doutor Paulo Ortegal como secretário de governo. Naturalmente, a olhos nus já se notou a mudança e o ambiente, e a energia, e a eficiência e a competência dessa gestão, que não paguem esses 4.200.000, nem R$1. Doutor Paulo Ortegal, mas vereador, talvez uma indenização pelo que já foi feito. Eu disse, doutor Paulo, o que já foi feito não vale nem o trabalho de se perder o tempo com isso. Só complicou, só prejudicou, só atrapalhou, então está aqui, já é fruto do trabalho dessa comissão, vereador relator, vereador Cajuru, vereador Bocão, vereadora Cristina, vereador Paulo Dar, já a primeira de muitas ações civis públicas que virão, com o software da empresa Viver, que, na minha opinião, deveria chamar Morrer. É opinião pessoal. Portanto, já está, então, apresentado o relatório. Pergunto uma questão de ordem à vereadora doutora Cristina, em seguida, o vereador Jorge Cajuru. Bem, eu gostaria de parabenizar todos os integrantes da SEI, da Saúde, Comissão Especial de Inquérito. É um trabalho árduo e quando a gente vê essa leitura, que é um resumo, né, vereador Elias, a gente vê o tanto que nós caminhamos, o tanto que foi importante esse trabalho, que é uma prerrogativa da nossa função, que é fiscalização. A sociedade espera ansiosamente que esse trabalho realmente frutifique, traga resultados reais com a melhora da condição de saúde da população. E é aquilo que eu dizia pela manhã, é o doente certo, no lugar certo, é que vai evitar o agravamento e a morte. Então, fica claríssimo que o município não cumpre com a sua obrigação constitucional, que é a atenção básica, é evitar lá na base o agravamento das doenças, trabalhar com prevenção e trabalhar realmente de uma forma otimizada com equipes completas. O dinheiro existe, o recurso ele é destinado para o programa, mas por incompetência administrativa isso nunca foi prioridade, ao contrário do que a secretária sempre afirmou, eu estou tirando as máfias e vou oferecer saúde. Então, aí fica claríssimo que não oferece saúde e que não escolhe
o trabalho de menor custo, que é o PSF, né? O Programa de Saúde da Família, que, aliás, programa instituído pelo grande ex-governador do estado de Goiás, Henrique Santilo. Então, é uma situação onde a gente vê uma proposta clara, e eu vou, inclusive, contribuir, vereador Elias, com a experiência que a gente conheceu esse final de semana em São Paulo, que é um hospital de baixíssimo custo, que é um hospital montado no local onde as pessoas precisam. Um hospital que vai, vereador Cajuru, em cima de uma carreta, se monta o hospital de altíssima complexidade. Você, dentro da unidade, não diz nunca que aquilo é móvel e que resolve o problema. São Paulo hoje tem 0 de fila para exame. A consulta é agendada pelo paciente por um aplicativo, então mostrando a eficiência da tecnologia a serviço das pessoas. São Paulo, e, inclusive, marcando exame. Agende aqui seu exame, chama o aplicativo, a gente vai trazer aí como contribuição para a CEI essas propostas, né? Que, se São Paulo fez, todo mundo pode fazer, porque isso significa tecnologia de qualidade, e nós temos já à disposição do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, para contribuir efetivamente, e técnicos, né, que nós temos com grande experiência no município, servidores efetivos, que podem trazer sua contribuição definitiva. Parabéns a todos os integrantes. Quando a gente ouve o relato, a gente vê o tanto que a gente trabalhou e caminhou, e eu espero, sinceramente, que isso tenha um resultado efetivo. É verdade. E dinheiro para fazer essas adequações e melhorias, conforme no final do relatório do ilustre vereador Elias Vaz, pontua os caminhos. Entendo que Vossa Excelência, como sempre, teve muita sabedoria, principalmente no fechamento do seu relatório. Nós precisamos, acima de tudo, apontarmos os caminhos. E que, se São Paulo fez, e aqui nós sabemos que uma coisa que não vai faltar e que tem, e que se aplicado com a responsabilidade que deve ser aplicado, dinheiro não vai faltar, principalmente com a saúde móvel que Vossa Excelência disse. Eu já conhecia de ouvir dizer, mas não tinha visto de perto, como Vossa Excelência viu. E, da minha parte, terá todo e o mais absoluto apoio. Vereador Jorge Cajuru, questão de ordem. A palavra. Presidente Clécio, eu vou ser rápido em função do horário e por respeito à imprensa aqui presente, que evidentemente vai querer ouvir o relator Elias Vaz em função dos telejornais noturnos e das redações para os jornais amanhã. Primeiro ponto seguinte, vereador Elias Vaz, relator, para que não haja nenhuma dúvida para a sociedade goianiense. Nesse relatório, o prefeito Íris Rezende está indiciado mais de uma vez. Exatamente, por 4 vezes. Não é isso? Exatamente. 4 vezes. 4 situações. Prefeito Íris Rezende. A secretária, em 5 situações. A secretária, 5 situações. Queria confirmar. 4 E o Fernando Machado em 4 também. 4 o prefeito, 5 a secretária. Bom, segundo ponto. Quando Vossa Senhoria coloca, nós vamos ter até sexta-feira para apresentarmos os nossos pontos e discutirmos em relação ao que tudo foi aí colocado. Eu me sinto orgulhoso de ter minhas digitais em muito do que se apresentou aí como fatos concretos, mas me preocupa apenas um fato. Quando Vossa Senhoria traz aquela gravação apresentada por mim sobre o ex-diretor financeiro administrativo, ex-vereador Luiz Teófilo, o senhor pede o indiciamento dele, pede a da funcionária Maxiliânia, que era a gerente de transportes, e o senhor comenta sobre o prefeito Íris Rezende ali. Só para deixar claro, porque ele poderá responder a esse relatório, ele demitiu o diretor e disse isso aqui, inclusive, só que ele demitiu 3 meses depois. Não, mas não é sobre isso. O problema é o contrato que mantém. Não, sim, claro, porque demissão não é só uma punição, né? Ele tinha que demitir o contrato. Tinha que demitir ali, né? Antes. Contrato. Ele demitiu o contrato. Acima de tudo. Então, mas ele disse aqui que tomou providência, que demitiu o Luiz Teófilo, mas não era essa a questão. O contrato continua. Exato, o contrato continua. Então, para ficar claro. E como última observação, a questão do prefeito Íris Rezende. Ele disse aqui, em pergunta feita por mim, que sobre aquela questão de vereadores com interesses escusos,
que ele havia apresentado para o Ministério Público e que cabia agora ao Ministério Público dar sequência e informar. Eu fui até o Ministério Público na última sexta-feira e ninguém do Ministério Público tem conhecimento de que o prefeito, isso é muito triste, porque isso é mentir, né? Então, não tem nada disto lá. E eu me lembro que Vossa Senhoria chegou a colocar para ele, depois da minha pergunta, que se ele não dissesse, o senhor colocaria no relatório como crime de prevaricação. Sim. Perfeito? Sim. Então, se não tem lá no Ministério Público, nós vamos esperar até quando? Não, então, até sexta-feira, né? O líder do prefeito garantiu que ele vai enviar. Ele Então, está até dizendo que sexta, conversou né? com o prefeito. Então, seria o prazo, né? Eu não quis colocar, até para não falar que por motivo de prazo, tal, essa coisa assim, de falar que a gente está sendo intransigente. Então, nós temos prazo que é regimental. Aí não é nós que controlamos. Aí, sexta-feira é o limite. Se não entregar... Na verdade, quinta é o limite, né? Porque sexta, 8h30 da manhã, reunião, né? Sim. Perfeito? Sim. Tá. E para Inclusive, concluir... a emenda que eu já está pronta, só porque eu não coloquei exatamente esperando que ele pudesse trazer esses documentos. Okay. E para concluir, no caso da secretária Fátima Moé, quando ela manteve o diretor financeiro e administrativo, Luiz Teófilo, mesmo sabendo, por intermédio da gerente de transportes, da gravação, de que ele pedia para manter os contratos de prestação de serviços... Aí é prevaricação. Então, aí no caso é crime de prevaricação ou também de omissão? Não, aí é prevaricou, né? Isso é classificado no Código Penal. Ela está prevaricando mesmo. Prevaricando. Né? É prevaricação. Perfeito. Aí Obrigado. é uma tipificação, porque tem a por improbidade administrativa nesse mesmo caso e tem, nesse caso, prevaricação. Porque ela prevaricou, porque ela não tomou nenhuma atitude. Eu queria só fazer mais uma explicação aqui, presidente. Pois não, excelência. Duas coisas assim, que eu acho fundamentais, porque pode ter questionamento por que nós estamos envolvendo a discussão do OS. Primeiro, se temos competência legal ou não. Ontem até saiu uma notinha, que o repórter me perguntou isso. Eu vou deixar uma coisa clara. Primeiro que oferecer denúncia, né, qualquer cidadão tem o direito, dever, quase dever, obrigação, sabendo de uma irregularidade, procurar autoridades competentes. E é isso que essa comissão vai fazer. Nós estamos diante de uma irregularidade da obrigação. Saúde. Nós temos uma obrigação. Nós não estamos condenando ninguém. Aqui nós estamos apenas apresentando o indiciamento para que o Ministério Público tome a decisão, ou o Ministério Público Federal, ou estadual, tome as decisões de, na verdade, denunciar ou não, né, as pessoas que nós estamos indiciando. Então, deixar claro. E o indiciamento, por que nós não fizemos o indiciamento do senhor Faleiros, Antônio Faleiros, fizemos do senhor Leonardo? Por quê? Porque o Antônio Faleiros, nós não entramos na discussão da OS, o contrato em si. E o Antônio Faleiros assina o contrato, mas os aditivos que têm problema, quem assina, na verdade, é o atual secretário. Só para justificar, não é uma questão de proteger ou de... Nós pegamos informalidade. E a outra questão é por que há uma diferença, você tem irregularidade do Estado, tem irregularidade do município. Muito simples. Né? Por que o ex-governador em nenhum momento admitiu aqui, diferente do prefeito, que ele sabia de qualquer irregularidade, ou compactuava qualquer... Tanto é que, na declaração dele, ele fala, olha, se for preciso, então tem que rever. Ele chega a falar isso. Mas ele não assume nenhuma responsabilidade. O prefeito Luiz Rezende, não. Na defesa da secretária, ele diz categoricamente que a secretária, tudo que ele está fazendo é sobre a orientação dele, que vocês estão errados, e ele está autorizando. Todo momento ele falava isso. Então, para mim, assim, eu confesso, não tem jeito da comissão, aí não é questão política partidária, mas é uma confissão do prefeito de que tudo, aliás, esses temas todos que ele foi colocado aqui, nós perguntamos para ele. E ele respondeu, fazendo defesa. Fez defesa do mestrado, fez defesa do raio-x, ele fez defesa, inclusive, não só conhecimento, como fez defesa. Né? Então, e até porque isso aqui tudo foi divulgado pela imprensa, ele sabia. Né? Toda essa questão do raio-x, tudo isso aí que ele sabia, que foi divulgado pela imprensa. Então, só para justificar isso, assim, essa SEI, e da mesma forma, não estamos perseguindo aqui, porque colocou o nome do secretário estadual de saúde, estamos perseguindo PSDB. Da mesma forma, colocando o nome do prefeito, estamos perseguindo o PMDB. Não tem isso. É o que eu disse. Eu acho que essa comissão aqui não tem cor partidária. A comissão aqui, o partido dela é o usuário do sistema de saúde em Goiânia. Me permite só fazer um adendo dentro do que Vossa Excelência acaba de dizer. Algumas pessoas, com um ato, na minha opinião, infeliz, lamentável, enviavam mensagem, eu queria ver
se fosse um secretário, se vocês questionariam como questionar a secretária, porque ela é mulher, quer dizer, isso é a maior imbecilidade. Aqui o relatório. A maior imbecilidade. Isso foi perguntado Não, para mim foi- ao vivo na Rede Record. Não foi só uma vez, foi várias. Isso foi a maior imbecilidade de tantas imbecilidades que a gente já ouviu, foi uma delas. Quer dizer, isso daí, nós não estamos aqui preocupados se é homem ou se é mulher. Nós estamos aqui preocupados com a população, com aquele, com aquela que está lá na fila das unidades de saúde, das OS que estão aí nadando igual o tio Patinhas no dinheiro da saúde, que é o dinheiro público, e que estão gastando como não poderia, que não deveria, e que o secretário se recusou a vir aqui explicar, porque não daria conta de explicar. O gestor da OS que administra, por exemplo, o HGG, foi convocado a estar aqui 3 vezes, não veio nenhuma, porque não tem como justificar o que nós já constatamos através de documentos. Quer dizer, então, da mesma forma que a senhora secretária é mulher, poderia ser homem, que o que foi feito não tem como apagar, não tem como ignorar. É isso que nós temos que fazer. Questão de ordem, vereadora Cristina Lopes. Presidente Clécio, tanto não é uma questão de gênero que a secretária teve oportunidade, por 7 vezes repetidas, de ser alertada, de dar explicações, ela teve ciência de tudo. Então, isso não é uma questão de gênero, de ser mulher ou de ser homem. E também o ex-secretário Fernando Machado está sendo indiciado. Então, não é aí uma questão nem partidária e nem de gênero. É uma questão de justiça com aquilo que, como gestora e como gestor, eles tinham ciência que estavam fazendo e persistiram. A secretária foi várias vezes alertada aqui nessa comissão. Ela persistiu, tanto que renova aí o contrato com a Tec Capital, né? Depois de todo esse processo da SEI, ela assina e renova. Então, isso é o que eu venho falando desde o início, é uma questão de cadeia, não é de gênero. Inclusive, a senhora secretária, ela teve o conhecimento desses aparelhos novos sem uso há 5 meses atrás, por essa comissão de inquérito. Ela poderia, durante esses 5 meses, ter resolvido, colocado os equipamentos para os 90 e tantos técnicos que passaram no concurso trabalharem e dar a atenção e os exames que a população procura. No entanto, ela não fez, aplaudiria e a população também. Ela não fez, não só não fez, como agora renovou por mais 6 milhões um gasto que está lesando os cofres e principalmente a saúde do município. Questão de ordem, vereador Anderson Bocão, caminhando já para o final da nossa reunião. Obrigado, senhor presidente Clécio Alves. Quero desejar boa tarde ao senhor, ao vereador Elias Vaz, vereador Paulo Daia, vereadora doutora Cristina e meu amigo, companheiro de parlamento, vereador Jorge Cajuru, todos presentes, a imprensa, né? É lamentável a gente chegar num ponto desse, na situação da saúde, na qual a falta de experiência na gestão ocasionou grandes situações que vai estar nesse relatório, que poderia constar como fator positivo de um conserto de algo errado que foi detectado nesse período de investigação da SEI, mas o que mais peca na Secretaria Municipal de Saúde é a falta do diálogo e do respeito, principalmente com o Poder Legislativo, que cumpre sua função. A função que é da prerrogativa do vereador, fiscalizar, levar, e por várias vezes tentou o vereador Elias. Só me permite uma parte? Sim. Eu acho que ela contraria, não é a falta de diálogo conosco, é a falta de diálogo com a sociedade. Aliás, a única frase correta que eu já vi ela dizer agora, que saiu no Jornal Popular, que ela contrariou muita gente. Eu também concordo. 1.300.000 pessoas em Goiânia. Entendeu? É o tanto de gente que ela contrariou em Goiânia. Isso, e são essas pessoas que conferiram a nós o mandato popular, através do voto, nas urnas, escolhendo cada vereador aqui desse parlamento para poder defendê-los e lutar pelos aqueles que estão, nesse exato momento, na fila atrás do médico. Nessa fala, vereador Clécio, eu quero ainda, nem que seja aos 45 minutos do segundo tempo, dizer assim, com respeito, o CAIS de Novo Mundo, a gente apresentou o requerimento para fazer uma diligência. Nesse exato momento, o grupo a qual eu criei para poder me orientar em algumas perguntas, algumas demandas dessa SEI, eles me falam que, nesse momento, está o CAIS sem diretora, porque foi exonerada, e com a diretora administrativa, que é a Fabiola, que está afastada para fazer a cirurgia. Então, o CAIS Novo Mundo não tem hoje um comando. E está sem médico. No exato momento, pessoas sofrendo lá. Situação que, inclusive, o Conselho Local de Saúde do Jardim Novo Mundo me passa que, quando fosse possível a diligência, para que eles possam acompanhar, para mostrar algo que tem incomodado tanto eles como os usuários no CAIS do Jardim Novo Mundo. Porém, o vereador Elias Vaz, relator,
Eu quero parabenizar toda a sua assessoria nossa, de cada vereador, né, que veio aqui, que fez, se esforçou juntamente conosco, para que pudéssemos contribuir nessa CEI, assim como a diretoria legislativa, viu, Paulo de Tarso? Parabenizar você e toda a sua equipe, né, que foi feito um trabalho aqui por vocês de forma muito séria e com muita dedicação. Eu digo que é um momento ímpar na cidade de Goiânia, viu? Eu quero finalizar. Um momento ímpar e mostrando para a sociedade goianiense que essa CEI, ela não se encurvou e nem se agachou em momento algum. Pelo contrário, ela teve coragem, teve aquela audácia, vereador Jorge Caju, de colocar assim o dedo na ferida, apontar erros e que nós possamos ter êxito com esse relatório em mãos que nós vamos entregar para que a saúde de Goiânia possa voltar a ser uma saúde que o povo goianiense merece. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Algum vereador deseja fazer alguma observação? Fazer uma observação, presidente? Pois não. Para não encerrar, porque como se trata da última semana, se o senhor não encerrar, deixar em aberto a reunião. Perfeitamente. Isso aí não custa nada, até porque nós faremos uma diligência nesse interquício. Portanto, então, a solicitação do vereador Elias em apreciação dos senhores para que a reunião fique suspensa. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Senhor presidente, aprovado. Só para informar que já foram entregues em todos os gabinetes o relatório na íntegra, digitalizado. Todos os gabinetes. Parabéns e obrigado. Então, está suspensa a reunião por tempo indeterminado, podendo se reunir a qualquer momento para qualquer necessidade. Muito obrigado a todos os senhores e as senhoras.